Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Bem, vamos então dar início oficial a isto. Dizer olá ali aos 20 patronos que pagam dinheiro para ver uma câmara ao longe. Tem patrono. Temos patronos. Se tiverem 20, tem mais 20 patronos que eu. Olha, já não sei quantos é que estamos. Patronos. 20 são os que pagam, a tarifa máxima. Qual é a tarifa máxima? É 5 por mês. Euros? Sim, por mês. Vocês têm 100 euros, isto rende 100 euros por mês? Rende. Não, pois temos a outra, deve render 300 e tal, vai, deve estar nos 300 e tal. Temos 200 e poucos patronos. Muito fixe. Só que é dividir por 2, estás a ver? Muito fixe. Eu não tenho nada disso. Eu só arranjo despesas. Os meus projetos são só despesas. Sim, mas os teus vídeos do R Crasso têm 300 mil. Não, é assim. O R Crasso não tem Patreon. Eu não tenho Patreon de todo. O R Crasso, mas tens uma audiência. O R Crasso tem um bocadinho de revenues de YouTube. Ok. Que não chega de todo para sequer arranhar a superfície de pagar o que aquilo custa, mas ajuda um bocadinho. Porque para ser realmente rentável tinha que ter aqueles números que os youtubers têm, tipo 1 milhão por dia. E pronto. Sim, mas fizesses. Nós aqui. Se eu criasse um Patreon, talvez pudesse retirar daí alguma coisa. Sim. Não só associado ao R-Crasso, mas à generalidade dos meus projetos. Quanto maior é a tua audiência, não é? Supostamente mais facilidade tens em que essa audiência participe com alguma coisa, não é? No caso do R-Crasso tem bastante mais audiência do que este podcast. Sim, claro. Mas eu acho que eu não sei se também sentes isso. Eu sinto isso um bocadinho com o Patreon. Nós temos só para este podcast, para o resto das coisas também não tenho, já pensei fazer, que é, nós já fazemos espetáculos ao vivo onde as pessoas pagam um bilhete. E então eu sinto sempre um bocadinho de... mas também, já vamos buscar ali. Mas repara que também as pessoas pagam se quiserem. Claro, sim. Estás-lhes a dar a opção. Não, eu acho que o ideal seria pagarem sempre pelo conteúdo. Eu acho que para o público tem um bocadinho disso. Eu já pago os bilhetes. Quem paga? Próxima tour pôr os bilhetes a 40 euros. E acabou-se essa merda do preço. Mas isso, com todo o respeito, pode, porque é que não pode? E com todo o respeito, se o público, imagina, se é um tipo que trabalha numa empresa e lhe pedem para ir trabalhar ao sábado, possivelmente ele recebe horas extraordinárias. Não é? Estamos sempre a lamentar-nos. É não é. Não, é verdade, acho que o conteúdo não deveria ser gratuito. Esse é um chip, essa é uma coisa. Aquilo que tu estás a dizer eu já disse, e provavelmente o Luís já disse, estamos sempre a alimentar-nos, mas esse é o chip do país pobrezinho. E de trabalharmos numa indústria. Estou a curtir este podcast da Iniciativa Liberal. Taxa fixa de IRS. Eu senti isso. Não era a ideia que eu tinha deste podcast, mas estou a curtir. Sempre com medo de pedir mais, ou de as pessoas pedem para tu fazeres coisas de graça. Eu sinto que todos nós. Se calhar a malta que trabalha em hedge funds não tem este pensamento, não é? Sim. Mas nós pensamos pobrezinhos. Isto é trabalho. Eu percebo onde tu queres chegar e tens bastante razão, que é não deves habituar mal as pessoas e o nosso trabalho, o trabalho de toda a gente, o nosso trabalho custa dinheiro. Ou seja, por exemplo, um exemplo mais clássico ainda, o Maluco Beleza do Unas, aquilo custa dinheiro, portanto é perfeitamente legítimo que ele tente rentabilizar aquilo de alguma forma, nomeadamente com o Patreon e com a publicidade também, mas depois também depende muito da maneira como é que o fazes, mas sim, a maneira como o fazes, como é que o fazes não estaria correto gramaticalmente e peço desde já desculpa, mas a maneira como o fazes também tem muita influência, mas o Patreon é legítimo, estás a consumir um conteúdo, aquilo custa dinheiro a fazer, é legítimo que dês às pessoas a possibilidade de contribuírem se quiserem. Claro. Sim, não. Tu a dar razão, apresentaste o nosso convidado. Não, começámos assim, mas as pessoas já devem ter percebido, apesar dele ter muitas vozes, já devem ter reconhecido a dele. Temos como convidado hoje Roberto Leal. Sim, Luís Franco Bastos. Como estão, queridos? Luís Franco Bastos, que pronto, acho que dispensa apresentações, mas ontem fui, humorista. Estás a dizer que eu dispenso apresentações? Eu ontem fui, eu até escrevi isto no Twitter, eu ontem fui ao estádio ver o Benfica, preferia não me alongar acerca do tema, mas fui ao estádio ver o Benfica e estava uma senhora sentada atrás de mim e veio ter comigo com 2 guardanapos do mais fininho que existe, a pedir, pode-me dar aqui 2 autógrafos para os meus netos, e eu tentei dar o autógrafo no guardanapo sem rasgar aquela merda toda, e no final é um para o Rodrigo e um para o Diogo.
Os netos chamam sempre Rodrigo e Diogo, tem estes nomes, e às vezes ao Ruben. E eu assinei e ela no fim, eles vão ficar tão contentes de ter um autógrafo de um mágico. Ai, eu vi isso. E eu, então, minha senhora, então não vão, eles Sim. não vão aguentar. Mas o jogo foi a merda que foi, e ela no fim ainda me deu uma palmadinha nas costas. Para o próximo tem que fazer uma magia das suas, a ver se a gente ganha. A questão é com, mas está tudo com bem. que mágica que ela estaria a confundir, não é? É que ainda por cima, eu por acaso estava de boné. Ou seja, eu nem sequer estava com o estereótipo do careca muito Sim, evidente. o careca é muito confundido. Sim. O careca é muito confundido. Não tanto, sabes? Se calhar o careca ajuda. Por exemplo, em festivais, se eu não tiver um boné, ao longe sou eu. Sim. Não, estou a dizer é que o careca não é o é muito Raminhos, confundido não é, com outro sabes? careca. Eu próprio confundo vários Como de carecas. que barba. conheço. Então, mas ainda por cima agora, muita gente de barba, eu sou confundido, e sei que eles também, regularmente, com o Ricardo Cardoso, desde logo, porque há confusão por causa da falta de chá. Tu muito facilmente Batáguas. és o Guilherme Fonseca. Guilherme Fonseca Sim, também, sim, aí também sim, mais sim. pelo nome, acho eu, o Batáguas, Mas a cena- o e há um- Faro. Sim, a cena desta moda da barba, que já leva alguns anos, ainda para mais num país que é muito homogéneo em termos de fisionomia, não é? Se vês nos Estados Unidos há muito mais variedade. O típico homem português é aquela sobrancelha carregada e tal, o herdeiro do viriato. Mais E no outro soltinho. dia estava num jantar e veio alguém com os olhos mais frescos, estava nesse jantar em casa de um amigo nosso, uma miúda da Guiana, que cresceu nos Estados Unidos, mas é da Guiana e estava cá. E ela olhou para nós e disse: estavam para aí 5 gajos como deste género, sabe? E ele disse: pá, vocês são todos iguais. Tipo, É muito parecem todos racismo primos. com o homem português, É, acho uma coisa que não se é. fala muito, não é? Há muito racismo. Mas é verdade, percebes? Ainda por cima, como nós somos todos um bocado parecidos, não é? Sim. E Mas já uma vez, desculpa só dizer, já uma vez fui, quando morava em Madrid, fui a um evento na Embaixada, porque trabalhava como correspondente, e convidaram-me, e levei uma amiga americana e ela disse exatamente a mesma coisa. Disse: pá, vocês são todos muito parecidos uns com os outros. Isto justifica para mim o movimento. Sim, acho que sim. Não é banal. Já, não é banal. Hashtag. Não nos confunda, cada um de nós tem uma Mas o pessoal depois confunde. Uma vez disseram ao Ricardo Cardoso: tu és aquele, pá, aquele das vozes, o Salvador Martinha. Estás a ver? Pá, juntaram Claro, toda a gente. Claro que sim. num- Claro que sim. E uma vez também estava com uma atriz conhecida no Bairro Alto e houve um grupo que se aproximou, pá, mas até de uma forma agressiva. Deviam ter cheirado de speed, pensar que era coca, mas tinham todos a morderem-se todas as coisas e chegaram assim e disseram: vá, tu apareces na televisão, não é? Tu apareces na televisão. Nem era és ator ou comediante, é apareces na televisão. Sim. Podia ser. Para eles é qualquer- suficiente. Para estas pessoas é o suficiente. Olha, podemos começar por aí, pode ser um tema interessante, que é como é que lidas com o reconhecimento. Ou seja, tu se calhar foste dos. Muito bem, eu autografo mesmo que a pessoa claramente pense que eu sou o Mário Daniel. Sim. Ainda ontem fiz isso. Mas E- qual era a pergunta? Eu mesmo... Como é que ou seja, tu apareceste ainda nos tempos da televisão, não é? Quando é que Sim. começaste, mais ou menos? Eu comecei. O meu primeiro trabalho foi em 2007. Portanto, de repente nem existe bem 2007, não é? De repente. E foi, eu tenho recordação, mas não sei se foi o teu primeiro. Foi que era uma série com. Não era aquele que era uma série com mais dois atores. Epá, tipo, passado num café. Isso é mais tarde, não é? Muito antes disso, fiz coisas muito antes disso. O meu início, indo por partes, o meu primeiro contacto de todo com o humor foi fazer o workshop das produções fictícias. Sim. Daí passei para o Cómics de Garagem, foi aqui na isso. Antena 3, nestes corredores. Sim. Mas os clipes eram gravados em casa e mandava-se por mail. Na altura usava-se mail, Ainda é, MP3 e coisas. Editava, eu gravava aquilo no Cool Edit Pro. Na altura era mais ágil com tecnologia do que sou hoje, curiosamente. Passei para o Cómics de Garagem porque eles sugeriram aos ex-alunos do workshop mais recente que participassem. Olha, vamos lançar este programa, gravem coisas e etc. E depois daí fiz uma participação nos Incorrigíveis, que foi viral. Na altura foi possivelmente o primeiro viral da humanidade. Foi esse. Da humanidade portuguesa. Ainda não existiam virais. Os Incorrigíveis era aquilo do sapo, não é? Exato, Do vídeo chapo. eram 4 dias fixos. Sim. O Ricardo, o Bruno, o Herman e o Zé Diogo Quintela, e à sexta-feira era um convidado. Yeah. E eu fui num dia do convidado móvel. Curiosamente foi um dia que era para ser o João Quadros. Sim. E acho que o Quadros chateou-se com alguém. Tinha porrada no Jardim da Estrela marcada. Inédita. E por causa disso ligaram-me a mim. Eles disseram: já estávamos a pensar chamar-te mais tarde ou mais cedo. E eu caguei, eu vou. Sabes? E fui. Eu estava na faculdade a acabar de almoçar, tipo bacalhau com natas daquelas cantinas, pá, o clássico da vida estudantil. E ligaram-me de repente e eu meti as minhas coisinhas na mochila, fui para lá, gravei o vídeo e esse vídeo
pode-se dizer que mudou a minha vida. Mas o que é que fizeste? Portanto, obrigado, quadros. O que é que fizeste? Obrigado. Foi um vídeo em que basicamente eu era entrevistado junto a um aloe vera, com uma mão com um microfone, e a pessoa que segurava o microfone não aparecia sequer. Pá, e eu discorria em várias imitações que fazia na altura, porque era o meu problema, eu sofria de imitação crónica, era esse o conceito do vídeo. Eu lembro E disso. então tipo, as perguntas que me faziam, o vocabulário, as palavras despoletavam imitações por causa dessa palavra estar relacionado. Sim, eu lembro, acho que me lembro disso, mas eu lembro-me acho que a vez que eu te vi ou ouvi, era um vídeo que estava no YouTube, acho que não sei se era o YouTube ainda, que era o Unas a apresentar qualquer coisa e era de palco, um vídeo de palco. Sim. seria um cabaré. Isso depois foi o Comics de Garagem ao vivo. Ao vivo, exatamente. E eu lembro de ver, porque pá, imitações sempre tivemos muito habituados a ver dos políticos e tu foste lá, pá, e lembro da imitação do Nogueira e do Unas. Sim. E eu fiquei mesmo tipo, ai, com caraças. Mas isso, Porque são gajos à partida que tu vês e que não. Sim. O comum mortal não nota ali nada. O Nogueira, acho que deve ser. O Nogueira é mais. Estás a falar do Bruno Nogueira? Bruno Nogueira, sim. Não sei, não percebo nada de imitações, mas tinha ideia de que Sim, o não era Nogueira o tem Mário ali tem ali qualquer coisa talvez mais fácil de pegar do que o Unas, ou não? Sim. O Unas eu fiz uma vez um bocadinho, mas foi na brincadeira. Pois eu lembro que fizeste só um bocadinho, mas aquele bocadinho estava bem parecido. Eu do Unas só tinha uma frase. Isto é muito é tramado quando só tens uma frase, não queres admitir que a tua imitação é débil, mas é tipo, eu faço muito bem se for esta frase. Era qualquer coisa como, bom, isto está chegado à hora. Era tipo isto, sim. que nem é bem Unas, mas Sim. com ele ao lado e naquele momento passou. Mas sim, eu acho que isso na altura fez bastante diferença na maneira como as pessoas me viam, que era as pessoas estavam a imitações e vozes, não só imitações, mas vozes no geral, ou seja, uma personagem, Mas todos, um há uma sotaque. coisa que é. As pessoas estavam, deixa-me só acabar antes que me esqueça da coisa brilhante que eu ia dizer, que era tipo, as pessoas estavam habituadas a ver isso num registro muito diferente, ou no contra-informação, ou num sketch com as pessoas muito mascaradas, e de repente vir uma pessoa, na altura eu era jovem, uma pessoa jovem a fazer aquilo assumindo que era eu próprio, ou seja, eu sendo o Luís a fazer stand-up, mas a fazer as vozes e a fazer as imitações e a fazer aquilo de uma maneira com uma roupagem diferente, eu acho que isso na altura fez a diferença. As pessoas não tinham aquilo propriamente à disposição. Sim, eu acho que foi muito também ver lá imitações diferentes, porque pá, já todos ouvimos 300 imitações do Pinto da Costa. Exato. E se calhar há 10 pessoas que fazem muito bem de Pinto da Costa. E só que a partir de um certo momento pronto, olha, a imitação boa do Pinto da Costa. Exato. E tu conseguiste pegar tipo o Rui Costa, por exemplo, não é? E foste ali para o mundo da bola, o pessoal ia muito para os presidentes e treinadores, não tanto para jogadores. Eu lembro de ver, e é uma skill que eu invejo profundamente. Uma skill que tem muito trabalho por trás, não é? O pessoal pensa que tu fazes isso. Cá está. Olha, a falta de profissionalismo. Ele até consegue imitar o barulho de Não, porquê? telemóveis. Porque meu agente liga-me às horas que sabe que eu estou a. Nuno Pires. Devia saber que eu estava a gravar O coisas. melhor agente do meio artístico do mundo. eu Sim, diria. também é teu agente? Não. Eu posso dizer, porque eu já disse nas histórias. Eu acho que se nota na minha carreira que Nuno Pires não é o meu agente. Mas a questão Esta é uma piada para 7 pessoas, mas essas Sim. 7 pessoas vão desfrutar muitíssimo. Mas a questão das vozes, todos nós fazemos vozes e muitas vezes de forma inconsciente. Eu próprio já fui. Na cama, né? Aquela vozinha do bebê na cama. Sim, não estava a pensar nisso. anda com. Juro que achava que ias fazer uma ponte para o meu espetáculo que se chama Consciente. Nós fazemos de forma inconsciente. Mas já eles- tu vamos, fazes já de vamos, forma já vamos consciente. já vamos Bem, falar e do vamos para o consciente. intervalo. Estamos na RTP. Mas, por exemplo, a minha namorada alertou-me que sempre que eu estou a descrever alguém com quem entrei num conflito ou em confronto ou que desconsidero, faço uma vozinha tipo, e o gajo chegou e disse: epá, não sei o que mais. Sim, faz uma voz para denegrir o outro Sim, para à denegrir distância. Sim. a outra pessoa, não é? E é engraçado. E todos nós temos diversos tipos de vozes quando estamos a contar uma história e não nos damos conta disso. O Pedro Teixeira da Mota tem um sketch muito bom sobre pessoas que são outra pessoa quando estão a falar ao telefone. Pois Que ele, verdade, que ele próprio é verdade. faz, é qualquer coisa como está a falar normalmente com um amigo e depois de repente, olha a minha tia, estou a tia, sim tia. Eu adoro esse sketch, procurem que é Mas e é isso muito é- verdade. sim. Eu próprio, a minha namorada diz-me o mesmo, que eu quando ligo para um restaurante para reservar uma mesa, Claro. de repente fico, olá, como está? Fico outra pessoa, é engraçado. Eu, por exemplo, fico muito prestável às vezes quando tenho que tratar de uma coisa, imagina, ligar para a Segurança Social e tal. Já aprendi, há uns anos entrava a matar porque estava farto de tudo e achava que nada funcionava. Agora és mega simpático Mas para te agora- safarem. mega Agora não simpático. estás? Agora não estás? Farto? Agora percebi que posso estar, mas percebi que na lei das probabilidades há uma maior hipótese das coisas se resolverem se eu for simpático do que se for agressivo.
Isso é uma lei da vida. Às vezes a Não, violência às vezes ajuda. Também A não estou a dizer violência que às não, vezes mas ajuda. e depois, se for preciso, recorra à violência. Sim, mas lamber um escroto aqui e ali Sim. leva-te a sítios. Sim, eu acho que é até Tipo, o. outra coisa, repetir o nome da pessoa. Olá, não sei o que falar, Sara, posso ajudar? Olá, Sara, como está? Tudo bem? Sara, como está? É. Note pela sua voz que deve ser uma excelente pessoa. Sara. Sim. Muito culta, excelentes ser. mamas pela sua voz, deve ser espetacular. Sim, bons tetos. Vamos, já que falámos de consciente e que o Luís pediu para nós. Eu não estava, não, falarmos foi só do seu porque achei espetáculo. que ias fazer essa, mas não é. Não, sim, sim, porque eu também queria. Acho que há até perguntas que passam por aí, porque começámos pelas imitações, foi onde tu começaste a ficar mais conhecido, não é? Mas acho que houve um processo nos últimos anos de, não sei se consciente ou não, Sim, consciente. porque eu lembro de te ver numa entrevista que tu disseste que se fosse apenas um imitador não terias longevidade na carreira, não? Ou algo assim deste género, estou a parafrasear. Sim, acho mesmo isso. Aliás, a prova disso é bate certo com o que tu disseste há pouco. Às tantas já 10 gajos imitaram aquele e isso não passa muito daí. Portanto, acho que a partir do momento em que senti que podia usar as minhas capacidades de outras maneiras, que isso me expandiria o meu raio de ação. Se tu fizeres uma boa imitação aqui e ali, fixe, mas se usares esse skill para fazer uma personagem inventada, para criar um universo, como por exemplo estou a fazer agora, eu juro que não estou a fazer de propósito, de puxar os meus projetos por cima da Mas mesa. havemos puxado outros, sim. Mas acabou por acontecer naturalmente. As pessoas também. Ou seja, preferes fazer 20 gajos que existem ou preferes tentar fazer 1000 gajos nascidos na tua cabeça? Parece um caminho mais interessante e mais rico, não é? E não quer dizer que em determinadas ocasiões, e isso também pode ter sido uma ideia que eu passei de forma errada, de que eu tinha passado a achar que fazer imitações é uma merda. Não, posso dizer que me saturei um bocado. Sim. Mas não quer dizer que nunca mais vou fazer, ou aquelas que eu fazia e que toda a gente conhecia, estava saturado e continuo um pouco saturado. Pode ser que amanhã ou depois me apareça uma personagem nova que me interesse fazer e que seja fixe. Sim. Mas sentiste uma pressão tua interna ou do público de, às vezes, quer dizer, acho que todos sentimos isso. Imagina, eu comecei mais na escrita, a partir do momento que eu comecei a fazer vídeos de stand-up, há uma grande parte do público que nota e estranha essa diferença. Começa, dedica-te só, mas é aos textos e não sei o quê. Sim, mas isso é sempre um gajo que está numa cave no Montijo e que nunca fez nada na vida. Sim. Não é esse gajo que deve ditar o que tu deves fazer. Claro, sim, mas às vezes uma pessoa pensa de, será que eu me devia manter nisto que já consegui angariar aqui público e que eu sei que tem algum jeito, ou deveria arriscar? Eu acho sempre que deves ir para onde tu queres, não é? Mas se tivesse esse processo, ou foi muito natural? Acho que podes tentar ser sensato e não descurar totalmente aquilo que te colocou onde tu estás, mas deves sempre procurar expandir-te e melhorar e fazer coisas novas e diferentes. Eu acho até que o público muitas vezes quer coisas novas e diferentes, mesmo que não tenha essa consciência. Ou seja, se calhar se perguntares, achas que eu devia fazer não sei o quê, e dizes, não pá, então tu já fazes isto, deixa de estar. Mas depois, se tu fizeres uma coisa diferente e se for boa, as pessoas vão adorar. Sim. Eventualmente. Mas isso é um bocadinho como na vida também é assim, ou seja, tu em 2007 tinhas menos de 20 anos, certo? Em 2007 tens 30 agora, não é? tinha 19. Sim. Pá, Tu não és a mesma pessoa, ou seja, na tua vida pessoal, de todo do que eras aos 19 anos. Portanto, claro. É inevitável. Aliás, seria a morte do artista se um gajo não aprendesse coisas novas, não é? Eu com 18 anos ainda usava sapatos de velas e camisas aos quadrados, não é? E depois evoluí. Falem ver que isso mudou. Nunca usei um sapato de vela. Nunca usaste sapato de vela? Eu usei. Mas não nessa altura. Sim. Não, isso quando estavas embarcado, porque devia ser a única vez que podias usar sapatos de vela era quando ias andar num veleiro. Ou quando não era eu que escolhia a minha roupa. Sim. Que já todos tivemos essa fase. Claro. Nós não começamos a escolher a roupa a partir do momento em que nascemos. Seria interessante, mas não é possível. Olha, calça aí. Mas em relação às imitações, ou seja, ou à capacidade das imitações, eu acho que todos os comediantes que podem recorrem a elas em algum momento. E às vezes até com certas nuances. Por exemplo, o Trevor Noah é ótimo a fazer sotaques da língua inglesa. Vai desde do sul-africano Afrikaner ao gajo do Bronx. Mesmo ao americano. Ele dá boas escáfias nos americanos. Sim. E ele, muitas vezes, os beats dele metem a interação destes vários sotaques e as pessoas gostam. E ele faz uma ótima imitação do Mandela. Depois faz, do Mandela, do Obama, também faz. E
Pá, mas tipo, já ouvi o Bill Burr. Há um presidente que é muito fácil de imitar, que é o Bill Clinton. Já vi vários. O Joe Rogan já imitou o Bill. Hã? Que ele fazem sempre a mesma frase também, que é I did not have sex. Sim. E eu acho que é um recurso que. Eu estava a pensar, o Stephen Colbert imita muito bem o Donald Trump e o Bernie Sanders. Só está ao alcance dos grandes génios, é o que eu tenho a dizer a certeza. E eu acho que sempre que tu sabes fazer isso bem, pá, vais utilizar. Pois é, claro, das duas uma, ou és o One Trick Pony que faz aquilo pelo efeito de imitação e que as pessoas acham graça apenas porque o tom de voz é o mesmo, ou então aquilo que tu próprio estavas a dizer que foste fazendo, que é utilizar isso numa narrativa, a favor de uma coisa maior do que... Mesmo outros que não começaram por aí, o foco não é aí, não é mesmo? O Ricardo Araújo Pereira, a imitação do Marcelo e aquele sketch foi das... Talvez ficou mais viral, e do Paulo Bento, sim. Isso mudou muito, isso foi... Esses dois sketches foram game changers para eles. Na altura aquilo viralizou de uma maneira, aquilo reforçou-lhes, se é que parecia impossível, mas reforçou-lhes ainda mais o mediatismo. Sim. Outro gajo bom a fazer algumas imitações, se eu bem me lembro, o Herman fazia... José Hermano Saraiva é logo o primeiro que me ocorre. Aquele gajo que era da RTP2, que era o Carlos Pinto Coelho. o África, Mãe, África. O Herman tem um sketch genial em que está a fazer de Carlos do Carmo na Herman Enciclopédia. Na altura eles não podiam usar, ou não podiam ou não queriam, havia o costume de, se estás a fazer uma imitação, não usas o nome verdadeiro, tens que fazer estilo contra-informação. Então ele era o Largo do Carmo. Estas merdas são ótimas. Tu já trabalhaste com o Herman e a Maria Coelho, certo? Sim. Em quê? É que trabalhaste? O Herman, eu fiz algumas colaborações com o Talk Show e depois fiz com ele uma rubrica para a RTP durante o Mundial 2014 e fiz um programa com os dois para a Bola TV e Canal Q que se chamava Vamos à Bola ao Quê? Em que era sobretudo sketches e como é que foi trabalhar com esses dois? Foi ótimo. E de repente olhas para o lado e está o Mica e o Pateta, que tu só vias nos desenhos animados e deve ser a sensação semelhante que as crianças têm quando encontram o gajo vestido de Mica na Euro Disney. Naquele momento de repente a tua vida faz sentido como nunca fez. Quando na verdade é um gajo a recibos verdes que daqui a um bocado tira o capacete e vai fumar na pausa. Mas isso é um fenómeno engraçado. Agora lembrei-me disto porque quando fui à Euro Disney não eram só as crianças que reagiam assim quando viam esses bonecos, os adultos também. Aquilo tem um efeito, isto não tem nada a ver com nada que estávamos a falar, mas estava uma família de italianos ao meu lado, e aparece um gajo vestido de Pluto, que é um gajo que está ali a fazer o trabalho dele, faz aquele adeus muito falso, muito em câmara lenta, para toda a gente perceber que o Pluto está a dizer adeus. E de repente um gajo careca italiano de 40 anos com uma máquina fotográfica que na altura ainda se usava, Pluto! E abraça o gajo. E eu a ver isso, eu decidi dizer, sabes que é um gajo vestido de Pluto, não é real. Que os teus filhos estejam excitados com isso. Eu tenho a reação inversa a esse tipo de mascotes, que tenho uma fantasia violenta, eu não tenho muitas fantasias violentas, de espancar uma dessas mascotes. E eu acho que isso vem de uma cena do primeiro Ace Ventura. Isso é ótimo. Que o gajo dá uma sova à mascote do clube de futebol americano. E o speaker a dizer um grande humanitário e um amante de todos os animais. E eu desde isso sempre que vejo juro, tenho que me controlar. É das poucas pulsões que eu tenho, que é de ver uma mascote dessas e ir a correr e dar-lhe enfiar-lhe um banano nas fuças. Eu tenho-me lembrado muito do primeiro Ace Ventura porque ando a ver uma série que é Ballers. Com o Dwayne Johnson do The Rock. Ele nessa série faz de jogador dos Miami Dolphins, que é a equipa que entra no filme no primeiro Ace Ventura. Que o golfinho, aliás, é sequestrado. Exatamente. Eu, por acaso, quando vejo as mascotes, eu tenho um pensamento mais macabro, que é pensar quantos pedófilos já se inscreveram para aquele trabalho. Sim. Porque andas escondido, cara tapada. Toca nas crianças, não é? Deve haver. Mas sabes que existe mesmo um grupo de profissões que os pedófilos procuram. Não... Claro, então Pai Natal em centros comerciais. Senta aqui no colinho. Sim. Deve haver uma série deles. A única vez que isto. Pai Natal, isso é um telemóvel no teu bolso ou estás contente de promover? Pediatra deve ser forte, não é? Pediatra dá muito trabalho, são 5 anos mais a especialidade. Eu fiz um sketch que foi a única vez que isto me aconteceu. Foi uma coisa que eu tinha feita não ir para o ar. Foi na altura eu estava na Mega e escrevi e gravei, na altura era gravado,
um sketch em que eu estava a fazer de Pai Natal a recibos verdes. Sim. E o tom do sketch era o gajo era pedófilo. Pôr nisto em pratos limpos, o gajo era pedófilo. Mas eu gravei, não sei o quê, e no dia seguinte ligaram-me a dizer: olha, pá, não podemos pôr isto foi ouvido e não porque isto ia dar merda. E eu escrevi aquilo e gravei aquilo numa tamanha inocência, Sim. tendo em conta, sobretudo, que na altura estava numa emissora assumidamente católica do Grupo Renascença. Eu pensei, claro, não, sim, pois realmente, assim, para mim tinha graça, mas sou obrigado a compreender. E passaram uma repetição de outro sketch qualquer. Foi a única vez que isto me aconteceu. Mas eu escrevi aquilo em pura inocência. Eu achei, não, isto tem bem da graça. E se calhar tinha, mas. Pois, agora a questão estava a né? Renascença preocupada com. Mas eu compreendo. Estava a Renascença. Eu admiro eles ouvirem antes. Eles ouvem mesmo antes de passar. Ainda bem que o fizeram. Podia ter sido pior para toda a gente. Estava preocupada em que os ouvintes ficassem chocados com o tema, ou que ele denunciasse algum dos padres. Não, isso acredito que não. Estou a brincar. São só 10%. São só 10%, exatamente. Mas, mas estávamos a falar do teu special, como dizem os americanos, o Consciente, não é? Ainda não é um special que ainda não foi filmado, mas será. Sim. Vais filmar em Braga também, não é? Também filmei. Mas não é. Vais filmar no Altíssimo. Já fizeste algumas datas? Já fizeste? Já fiz 24. São algumas. Sim. Fiz 24. Mas vai agora até ao fim do ano, não é? Vai. Okay. Tenho mais, pelo menos anunciadas, tenho mais 8. Pode ser que haja mais uma ou outra. Isso é muito espetáculo. Bom, acho que no total vão ser 35. Acho eu. E tens aí na cabeça? Quais é que são? Eu tenho. Eu fiz agora a Maia. Fiz agora a Maia dia. Fizeste 14. A Maia, tipo. A cidade, a localidade. Exato. Estou na Maia para a semana. Não, sou esquisito de facto. Tenho dia 28 de setembro em Torres Novas. Tenho dia 5 de outubro em Rio Maior. Tenho dia 12 de outubro na Póvoa de Varzim. Tenho Almeirim, alguns para dia 18 de outubro em Almeirim, se não me engano. Depois tenho 25 de outubro em Braga, 26 de outubro em Peso da Régua. Tenho 30 de novembro em Santa Maria da Feira e tenho 10 de janeiro em Leiria. É isso. Eu nunca fumei erva, eu sei sempre as minhas datas. Se não decorarem, vão ao Instagram, não publicas mais, ou no Twitter. Póvoa, vais ao casino? É o casino ou o teatro? Não, teatro, Cine-Teatro Garrett. Ok. O teatro é muito giro, nunca lá fui. Dizem que é. Estou curioso. Também nunca fui. A forma como estavas a enumerar todos esses lugares faz-me lembrar as bandas portuguesas de música popular, a música rock, todas elas, que especialmente entre julho e setembro fazem uma espécie de volta a Portugal em concerto. Isto permitiu-te conhecer o Portugal fora desta nossa bolha urbana? Tipo, tens aprendido alguma coisa sobre o país? Sim, isso é de facto muito interessante, que é perigoso para quem nunca saiu de Lisboa pensar que o país é só Lisboa. Efetivamente não é o caso. Mas é muito comum isso. Mesmo sem intenção, acabas por ficar reduzido a essa tua vivência. É muito comum. E a verdade é que não, e especialmente nos últimos anos, e o Guilherme também é testemunha disso, de certeza que poderá confirmar, que então, em termos de stand-up e de humor, e não só stand-up, teatro no geral, há muitas coisas a acontecer pelo país todo, o nosso mercado desenvolveu-se muito, felizmente. É possível tu teres uma quantidade grande e muito satisfatória de gente a querer ir-te ver muito longe de casa, que é um ótimo sinal não só do trabalho que realizas, como também de como o mercado cresceu e de como o país está mais desenvolvido nesse aspecto. E nós até temos um país nesse aspecto que é muito favorável e muito interessante, porque tu em menos de 3 horas atravessas o país inteiro. Ou seja, fazer tours em Portugal é uma coisa extremamente confortável que noutros países vão achar irreal. Tu não consegues atravessar os Estados Unidos exceto com um voo de 8 horas. Sim. Por exemplo. Ou seja, nós até nós fazemos as nossas tours assim calminhas. O nosso estilo de vida de tour é bastante favorável. Fazes 2 a 3 por semana, numa semana intensa. Durante a semana estás em casa a fazer o que te apetecer. Sim, não há cá estar 6 meses fora da família. Aliás, os comediantes norte-americanos falam muito de life on the road, tipo, e que
pá, estás sempre em motéis e, não é? E às vezes fazes percursos. No outro dia não sei o que era, tipo 3 estados seguidos: o Alabama, a Flórida, não sei o quê. Agora, dito isto também tem um reflexo na conta bancária, não é? Pronto. Verdade, portanto, também não sei. Em todos os aspectos, sim. Mas Há sempre só estou a dizer aquelas é que aqui no nosso Portugalzinho se consegue ter uma vida porreira. Sim. Nós, Ou seja, eu acho que nós estamos para os Estados Unidos como aquelas pessoas de Lisboa que foram viver para Beja, sabes? É. As pessoas que vivem em Beja, Sim. tenho ali Eu a acho minha que- quinta, tenho ali os meus cães, tenho espaço. Eu acho que esta nossa dimensão, há bocado Comem estamos a bom falar da chouriço. mentalidade, tem coisas boas e tem coisas más. É uma moeda de duas faces, que é por um lado, tu podes atingir uma qualidade de vida. Eu vejo isso e no outro dia estive a falar com os americanos, pá, e o que eles têm que ganhar por ano para conseguir pagar o seguro de saúde, a escola dos filhos, tipo, têm que gerar muito mais riqueza do que nós. Sim, é à escala. Claro. Sim. E tendo em conta até a localização geográfica, geopolítica, fixe, faz bom tempo, não há guerras, aquelas cenas que já é de ter. Não há aranhas venenosas, que Não há é uma aranhas, coisa que exatamente. as pessoas Por falam um tempos. pouco de Portugal, mas Sim, eu é valorizo verdade. imenso. E Não serpentes há. venenosas também. Sim. Não és comido por ursos. Sim. Não é? Por outro lado, Não há um risco de tiroteio assim tão grande. sim. Eu valorizo isso, por Sim, exemplo. entrar. Que já estou a ver que cada um tem os seus medos, não é? No entanto, Quer dizer, eu via muito tiroteio quando era puta, mas era entre a polícia, não era a polícia e gandins. sim, mesmo assim são tiroteiros comparados com o que acontece em outros países, não é? Sim, morria uma pessoa que era o bandido. Eu Pronto, vi- não era um mau Eu tiroteio. cresci em Campos de Ourique, portanto eu de vez em quando ouvia falar de tiro aos pratos. Era o máximo, percebe? Eu fui caçar perdizes. Meu- Isto foi Meu para- pai este fim de semana fez tiro aos pratos. Sim. Boa, Martim. Foi para a cotada do primo Batia. do tio Rodrigo. Por outro lado, quem cresce com ambições, com grandes ambições e de fazer coisas com alguma dimensão, é um bocadinho como um cérebro, aquele mito do Doberman, não é? Que dizia que a caixa craniana era demasiado pequena para o cérebro, então há um sentido, e acho que todos nós aqui já sentimos em algum momento, sentimos-nos contidos por essa caixa craniana, não é? Sim, acho que todos nós temos, se calhar, quem trabalha em cenas criativas, ideias megalómanas que começam, isto era brutal, e depois começa, não é? E se calhar em vez de um helicóptero, a gente, pronto, leva um carro. Quer dizer, em vez do carro não dá para fazer uma trotinete. E começa assim. Só que o que eu acho, eu tenho Se sempre calhar essa vou a pé. Sim, tenho muitas vezes essa discussão com o Ricardo, com o Cardoso, que faz o Falta de Chá comigo, que é depois no fim que nós verificamos é que não temos helicóptero, mas arranjamos aqui uma forma disto ter mais piada ainda. Ou seja, aquela velha máxima que a falta de recursos que estimula a criatividade. Não sei Mas se. eu não estou a falar apenas. Mas acho que é um bocado Por um lado para um gajo se verdade, conformar, mas não é? é um bocado prémio de consolação, Sim. porque se tu fores ver é que a falta de recursos estimula a criatividade, mas se te disserem tens 1 milhão de euros para fazer uma série, não arranjas boas ideias para gastar Pois, esse 1 milhão de euros. sim. Arranjas. Mas eu acho que aqui não é. Aqueles Não sketches é... que os Gatos Fedorentos fizeram com o Steven Seagal. Foram buscar o Steven Seagal porque sim. Sim, é. Se me derem 1 milhão, eu também tenho boas Mas ideias. repara, podes- quando se fala dos podes gatos ter 1 fedorentos, milhão e fazer não uma é merda. ninguém refere esse sketch. Não. Refere o Falam, que é uma um câmara gajo numas sozinho, couves. sim, Verdade, numas couves. verdade. Não, mas essa é a questão, o dinheiro só por si não faz tudo. E eu acho que a questão aqui é mais do que teres dinheiro para fazer as coisas. Tu teres a ideia de que aqui podes fazer às vezes coisas do caraças. Mas quando as ideias são boas, há momentos que ficam. Sim, mesmo como que é, seja. falam. Eu Mas tenho, é eu tenho a ideia do Conan quando foi despedido da NBC. da NBC. Não foi despedido, ele é que saiu. Exato. Não é? é Ele quis sair porque o Jay Leno passou-lhe a rasteira, não é? Exato, ele supostamente ia ficar com o slot do Jay Leno, mas depois o Jay Leno quis voltar e o e gajo a voltou. NBC voltou a trocar-lhes o slot. E então ele disse que queria sair, porque pronto, não. Só que ele ainda tinha, acho eu, uns meses ou um mês de contrato válido e tinha o orçamento do programa para gastar. Então um dos momentos do programa foi ele a destruir um carro. Sim. Só para gastar o dinheiro que ainda ficou tinha do orçamento. O Satisfaction dos Rolling Stones. Querem direitos, querem uma batelada. Ou seja, e isso eu nunca mais me esqueci Claro, disso. claro. Portanto, Mas eu estou a dizer que vou dar um exemplo. No outro dia estava a falar com uma pessoa brasileira sobre uma amiga minha que tinha ganho um prémio. Ou seja, esta brasileira sabia que uma amiga minha tinha ganho um prémio relacionado com produção audiovisual em Portugal, uma série. E disse, agora vai ser incrível a vida dela. E eu disse, não, a vida dela não vai mudar em nada. Ela vai continuar a ter que esgravatar, a fazer projetos e ir ao ICA e a tentar convencer as pessoas a fazer, porque
raramente em Portugal, pode acontecer e acontece, mas raramente em Portugal a tua vida realmente muda, ou tu, pá, de repente fazes uma coisa e toda a gente está a chamar a toda a hora. É difícil isso acontecer, percebes? Sim, Pelo menos não com prémios. Não é Sim, o prémio sim, que não vai... é o prémio, sim. Pode acontecer, mas num país mais pequeno e com um mercado mais pequeno também é uma coisa mais efêmera do que noutros, ou pelo menos não tem o mesmo impacto que num mercado maior. Mas pode acontecer, tu com um projeto que tem sucesso, de repente seres muito requisitado, e se souberes surfar essa onda bem, consegues beneficiar disso. Mas também não vai acontecer o que acontece noutros países, que é teres um projeto de sucesso e com isso ganhaste dinheiro para o resto da tua vida. Portanto, o que quer que aconteça, essa onda fez-te a vida. Isso em Portugal não acontece. Pode, se souberes cavalgar essa onda do bem, e depois pode surgir outra e cavalgas essa, e estás a subir uma série de graus, e isso ajuda-te a teres no fim uma carreira diferente da que terias. Mas é como tu dizes, não tem em Portugal o mesmo impacto que teria noutros mercados. Isto é a minha visão, pronto, também não é. Por exemplo, tens a história típica do Puff Daddy. Não sei se ele chama-se Puff Daddy agora, está sempre a mudar de nome. Mas acho que agora é Puff. Nunca mais ouvi falar dele, por acaso. Ele vai fazer umas variações. Sim, mas aposto que ele continua a fazer cenas e a ganhar muito dinheiro com isso. Claro, então, mas aquele gajo que fez uma música que foi um hit de verão, que está rico até hoje, não é? Mas ele fez várias músicas. Não, estou a dizer, tens essas bandas, portanto imagina ele é produtor de muita gente. O gajo com 19 anos já produzia, aliás, acho que viajava de Nova Iorque para Washington, ou do contrário. O Puff Daddy, antes de lançar essa música, era manager do Notorious B.I.G. Exatamente. E se estiveste a ver o Hip Hop Evolution recentemente, eu comecei agora a ver a terceira temporada, e o último episódio que vi era sobre isso. Sim, só vi a primeira, mas adorei a grande série. É muito fixe. É engraçado falares agora sobre isso, porque eu estive agora a ver isso. Era a morte do B.I.G. e o Puff. E vai sair agora uma série sobre a morte do Tupac também. Mais uma? Mas havia uma já no... Mas acho que ia sair outra agora. Mais outra? Não sei se era documental, sim. Até que ponto é que se calhar não há outras mortes para explorar? Sim. É outra teoria, visto de outro ângulo. Mas o... Porque não agora uma sobre o Roberto Leal. Ou seja, com 19 anos, o Puff Daddy já era um gajo importante e que investiram, ou seja, deram-lhe a oportunidade. Chegaram ao pé do gajo e disse: olha, tens aqui um estúdio, tens aqui dinheiro. E não sei se ele não dirigia já uma gravadora, uma editora discográfica. O segundo sei, o Stan Lee, o gajo da Marvel, também muito cedo se tornou um dos principais gajos da Marvel Comics. E repare, isto é apenas uma constatação, não estou aqui a fazer nenhum choradinho, não é? Porque os Estados Unidos são os Estados Unidos, não é? Não só é um país enorme, mas como é uma indústria de entretenimento. Nem precisas de ir aos Estados Unidos, basta ir à Espanha, já tens uma realidade completamente diferente e estás aqui ao lado. Sim. Tu vês isso pelos os guionistas, tipo, um guião de uma cena em Portugal, custa 1500 euros. Não é? Um grande guião. Sim. Em Inglaterra, nos Estados Unidos são pelo menos 30 mil, porque eles têm o Writers Guild, então têm aquilo fixado, não podes pagar menos do que se pertenceres ao sindicato, não podem pagar menos que isso. Mas se escreves um episódio para a BBC são 50 mil libras. Em Espanha a mesma coisa, não é? E aqui estás sempre a esgravatar, fazes uma cena, mas também é mais concorrência, cara. Nós lá éramos todos uma merda, e porque a nossa qualidade não dava para aquela. Não sei, nunca se saberá isso, não é? Não sei, uma das coisas obviamente, que se fizeres à escala, não é? Qualquer um de nós aqui à escala dos Estados Unidos, éramos milionários, qualquer um de nós, não é? Mas não é só à escala. Tens um livro publicado, se cá vendeu 1000, não é? Lá vendia 30 vezes mais. E não vendia só lá, isso em Espanha com quem em inglês vende no mundo inteiro. Exatamente. Eu morei em Espanha e vi isso, é que é uma sociedade, não é só por eles serem quase 50 milhões que importa, e não é só porque eles ganham mais do que nós, o salário médio é muito mais alto, e isso importa, não é? Porque as pessoas precisam de dinheiro para gastar. E eles estão sempre ligados com o mercado sul-americano, também ajuda. Que faz muita diferença, porque o mercado latino consome-se todo um ao outro. Ou seja, os argentinos veem coisas espanholas, mas os espanhóis também, acho eu, consomem artistas. Sim, o cinema argentino tem muito sucesso. Ou músicos colombianos. Sim. Já nós importamos tudo que o Brasil faz, ou quase, e eles não querem saber de nós. Sim. E morre aí. E nós próprios não queremos saber muito de nós. Não é quando não querer saber, não querer comunidade... saber implica uma intencionalidade, e não acho que haja uma intencionalidade. Não há, eles não foram nunca habituados a isso. É como se nos perguntarem: ouve lá, e como é que é o teatro da Polinésia Francesa? Não é? Também não sabes, não é? Exato. Portanto, mas é diferente, porque estamos a falar de uma língua em comum. Não é? Estava a fazer um exigero para passar uma ideia. Eu acho que eles não importam coisas nossas da mesma maneira que nós não importamos coisas ou conteúdos de Cabo Verde. Mas, por exemplo, o mercado de Cabo Verde é muito menos desenvolvido que o nosso, em termos audiovisuais.
que a chupa deles é superior, mas E a erva também. tu não vais ver um canal cabo-verdiano, sejamos francos, porque nem sabes qual é que é o canal cabo-verdiano. Mas por exemplo, no Brasil há coisas que funcionam em termos de nicho, tipo a Carminho e os Zambus vão lá e enchem algumas salas. Mas é uma coisa, mas nicho. no Brasil aquilo não é nada. Não, é claro, é de Acho nicho. eu, Não é nas grandes cidades e é uma classe média alta. Para os Zambus e para a Carminho é ótimo, vão lá, Claro. fazem um show brutal, Sim. mas não é o mesmo Certo. que vir cá o Roberto Leal. Não, o Roberto Carlos. Eu queria dizer o Roberto Carlos, sim. Aconteceu-me. Já fizeste no Brasil, por falar nisso, stand-up? Fiz em. Lá está, e foi muito agir, mas foi. No Brasil não sonho que eu estive lá. Claro. Fiz em 2011 e em 2013. Fui lá fazer umas noites de stand-up. E tiveste alguma dificuldade com a questão fonética? Porque a questão fonética não é tive porque me adaptei a priori. Ok. Eu sabia que essas dificuldades iam acontecer, então adaptei-me muito. Ok. Não fiz como o David Carreira, mas. Mas abriste um bocadinho as vogais e... Sim, mudei alguns tempos, não abri as vogais, mas mudei alguns tempos Muito verbais. gerúndio, não é? Muito gerúndio. Usei mais gerúndios do que gostaria de admitir. E usei material que sabia que iria resultar, coisas mais universais, imitações de alguns brasileiros. Na altura fiz o Luizão, se bem que o Luizão para os brasileiros também é um bocado whatever. É como para nós nem me ocorre ninguém. Percebem? O Nem me ocorre ninguém é um nome bom para um gajo, não é? Eu, no início, fração de segundo, pensei que era o nome de um jogador qualquer japonês. Mas tive que me adaptar, porque senão impossível. É que há coisas que tu nem suspeitas. Por exemplo, eles não sabem o que é uma sanite nem uma retrete. Claro. É E um privada. autocolismo então explode-lhes É a descarga, a né? É a descarga. O Sousa estava a falar disso há Sim. pouco tempo. E há mesmo uma questão... E foi, só para concluir, foi muito interessante fazer, mas lá está, não é uma coisa que não tem expressão. É giro, depois de teres giro, feito. é só experiência, vais lá, experiência É pessoal, uma né? experiência, É. é giro, é bacana, é bom até para ti, para te desafiar, se pensares, eu consigo ser engraçado com pessoas que não fazem ideia quem eu sou nem nunca me viram, mas na minha carreira não teve expressão. Mas foi fixe, Sim. foi fixe ter feito. Mas trabalho a sério, dinheiro, carreira, etc., é aqui. Claro, sim. Mas foi fixe ter ido lá. Yeah. E pode ser que um dia volte. E voltando ao teu espetáculo, sem revelar muito, né? Mas ou seja, para quem foi ver os últimos, o que é que tem diferente? O anterior foi a Voz da Razão, não é? Yeah. Continuas a ter componente de imitações lá no meio ou muito mais menos? raras, imitações puras e duras são muito menos, são mais raras. Componente vocal está no espetáculo inteiro. Claro. Há muitas personagens inventadas, muitas personagens baseadas em pessoas que eu observei, mas que são estereótipos. Mas ainda assim há uma ou outra imitação lá pelo meio. E são imitações que eu nunca tinha feito em stand-up antes. Okay, há também este fator de interesse. Porque lá está, é aquilo que tu estavas a dizer. Nós acabamos sempre, não acabamos necessariamente sempre, mas normalmente fazemos aquilo que nos está a apetecer. Uhum. E acho que isso é a melhor maneira de tu fazeres um bom trabalho, é fazeres aquilo que te está a dar vontade de fazer, se estiver numa profissão criativa. Claro que também tens que ter alguma coerência e pensar, ok, eu quero fazer, mas isto faz sentido, isto tem algum interesse, mas deves tentar fazer com que isso vá de encontro àquilo que tu queres fazer. E isso faz a diferença. Acho que tens que fazer uma coisa que te estimule, e a minha vontade era descolar-me, mas isso não é de agora, tem vindo a ser feito, descolar-me do rótulo que me tinha sido colado logo no início e que era perigoso e era limitativo, e acho que há outros bons exemplos de pessoas que o fizeram. Por exemplo, o Nuno Lopes, os contemporâneos estavam a ter um sucesso brutal e ao fim da terceira temporada o Nuno Lopes disse que não queria fazer mais porque estava a ficar demasiado colado à comédia. E a verdade é que ele fez bem em ter essa consciência, porque hoje em dia está a gravar para a Netflix. Portanto, e a fazer filmes, ele faz muitos filmes na Europa mesmo. E a ganhar prémios, já ganhou prémio na Europa. É importante tu teres essa consciência e teres esse pensamento estratégico de eu tenho que combater os rótulos que me são colados para depois no futuro pode ser irreversível. Eu já ouvi, por exemplo, colegas a dizerem exatamente o mesmo. O António Machado, que é um especialista em imitações, já o ouvi dizer em entrevistas: eu arrependo-me de não ter rejeitado N trabalhos a fazer imitações no passado, porque eu sou um ator, e ele é ator, ele é formado na Escola Superior de Teatro e Cinema, e ele disse que durante anos ninguém me chamava para fazer papéis de ator porque eu era o gajo das vozes. Pois. Tu não tirei o curso na Escola Superior de Teatro. não.
tens. Pá, imagino que tenhas. Porque há malta que tem um ouvido mais apurado. Por exemplo, os músicos, é engraçado, não sei se sabias isso. Quando um músico vai viver para outro país, tem mais facilidade em apanhar os sotaques, por exemplo. Tem um ouvido mais apurado. Não era isso que eu já tinha ouvido, mas tinha ouvido que existem, lá está, músicos que têm o ouvido desenvolvido de tal maneira que ouvem uma nota de piano e sabem dizer qual sim, é. Mas também, isso é mais estava básico. A dizer mesmo da questão vocal. Tu tens isso, tal como há escritores, por exemplo, especialmente gajos de teatro e de coisas que têm muito bom ouvido para apanhar uma certa musicalidade do diálogo, e conseguir meter no papel e tu leres e dizer, este é um gajo do Porto que está aqui a falar, não é? Imagina, estás num café, estás atento à forma como as pessoas falam. Sim. Eu já tinha dito isso antes, e é bem observado. Acho que muito do que eu sempre fiz passa muito pelo ouvido também, pela capacidade de observar, que é uma coisa que acho que é inerente a todos os humoristas. Todos os humoristas têm uma capacidade de observar acima da média. Nós vivemos de observar e depois reproduzir com o nosso cunho pessoal aquilo que vimos. E no caso das personagens e das vozes por exemplo, eu tenho um projeto que se chama Hotel. Puxei agora isto, mas faz sentido. Sim. Nós já falámos aqui antes dele, por acaso, recomendámos, está muito giro. Obrigado. Vão ouvir, é podcast, para quem não conhece. Estou a escrever a segunda temporada neste momento, para quem me tem perguntado incessantemente quando é que volta. Estou a escrever a segunda temporada, espero que volte. E funcionou bem, não funcionou? Em termos do que é funcionar nos dias de hoje, que é ter visualizações, audições. Sim, e feedback. Bom, números é difícil medir, porque está espalhado por muitas plataformas diferentes. E o iTunes nunca diz. Exato. Esteve no top do iTunes, esteve em primeiro durante várias semanas, o que é bom, e acho que atualmente tem-se mantido ali nos 4 primeiros, portanto é positivo. E depois há os números de SoundCloud e os números de Spotify, e o que interessa é, mais do que isso, é as pessoas virem-me falar disso e comentar. Isso tem mas sido, para quem não sabe, quer explicar o que é? O Hotel é basicamente uma radionovela de comédia que está disponível em podcast, onde eu escrevo e faço todas as personagens da série. É uma série de comédia em formato só. Dá um trabalho. Dá algum, posso dizer que dá algum, mas também dá muito gozo, lá está, quando tu estás a fazer aquilo que te apetece fazer, compensa. Mas eu ia falar disto porque estavas a dizer da observação e estás atento às pessoas. Eu diria que 99,9% das personagens do Hotel são pessoas com quem eu já me cruzei na vida em algum momento. Inspiradas em. Depois há alterações. Sim, há lá uma que, para quem trabalha na comédia, sabe claramente quem é. E é uma... Sim. Mas todos. Pai, que está muito boa. Todos. Mas todos. E tu és bom com sotaques? És bom a apanhar sotaques? Penso que sim. Há algum mais de... Acho que a Maria Rueff dizia que o mais difícil era o da Madeira. O da Madeira é complicado, porque tem muitas variações, tem algumas subtilezas que não se pode errar, senão muito facilmente estás a fazer um açoriano. Pois. Sim, eu também é o único que acho que eu não consigo fazer como deve ser. Também resvala para São Miguel. E açoriano sempre para São Miguel. Naquele... Eu só sei, em madeirense, só sei dizer marítimo. Marítimo. Que no hino do marítimo rima com ritmo. Já bem uma marítimo ritmo. Isso é uma boa técnica de rapper para rimar palavras que não rimam. Já bem uma poncha, estou todo fedido. Estou muito fedido. É por aí. Não é fácil. É das mais difíceis, então. Mas isso é uma coisa que me diverte, sabes? Por exemplo, se eu estiver de férias nos Estados Unidos, eu quando estiver a falar com pessoas lá, vou tentar falar o melhor inglês possível. Tipo, claro que não vai acontecer, mas se eu conseguisse por momentos fazer que o gajo pensasse que eu era americano, ficava contente. Não vai acontecer, mas gosto de tentar falar o melhor possível, porque é um exercício interessante para quem gosta de fazer vozes e sotaques e etc. Mas falares com o sotaque, imagina, chegas à Madeira e tentas falar em sotaque madeirense. Estúpido. E é que sou capaz de tirar a boca, não é? Sou capaz de... Não só porque não vai ficar perfeito, como estou claramente a gozar com a cara deles. O Cristiano Ronaldo não tem sotaque da Madeira, pois não? Já teve muito mais. Sim. Ele também foi muito novo veio muito novo para Lisboa, 11 anos. Ele próprio já disse isso em entrevistas, que quando foi para o Sporting vindo da Madeira, com 11 anos, ou lá o que era muito gozado, sofria bullying porque tinha muito sotaque madeirense e ninguém percebia o que ele dizia. Consigo imaginar. Sim. E o que eu ia dizer? Voltando a isso, ao Hotel, aquilo teve quantos episódios? A primeira temporada teve 15. A segunda deverá ter mais ou menos o mesmo número. De quanto tempo os episódios?
entre 5 e 10 minutos, mais ou menos. Há um ou outro Sabes, que resvala para os 12, mas é raro. Já houve pelo menos 2 podcasts de ficção nos Estados Unidos que foram adaptados a série de televisão. Sim, o que eu ia perguntar era Não tenho essa expectativa. Mas naquela no que tínhamos falado do dinheiro, imagina que tinhas muito dinheiro para investir, tinhas feito podcast ou metias, por exemplo, animação, bonecada? Eu ao ouvir aquilo estou a imaginar mais animação, tipo South Park. Adorava que aquilo um dia pudesse tornar-se animação. Não escondo que isso é uma vontade minha. Não sei se vai ser possível, nem sei se vai ser, ou seja, possível é. Agora, será que vai ser possível fazer uma coisa com qualidade? Porquê que não te candidatas ao ICA? Porque tem financiamento para animação? Tem. Tem. Não fazia ideia. Tem, e no coisa. Vou anotar essa possibilidade. Estou a falar a sério. Obrigado pela dica. Mas a animação não é para crianças? Não. Há projetos de cómicos a ganhar prémios do ICA? Não sei. Se calhar nunca aconteceu. Está bem, mas ele tem currículo, tem o claro, podcast, sim. tem uma série. Sim, mas e não, se calhar, e podes não ganhar. Não, eu já conheço pessoas que não ganham mas na eu não sou o primeira. Gonçalo Waddington, eu receio que não me deem nada. Mas porque aquilo há 2 formas de candidatar. Uma vais através Adoro o Gonçalo Waddington, by the way. Produtora, uma piada acerca de não. Já houve pessoas que ganharam o ICA. Bem, que não estavam no meio. Que não estavam no meio e que não são necessariamente as mais talentosas do mundo. Era isso o que eu queria dizer. Já ganhaste o ICA, é isso que estás a dizer. O que eu queria dizer era que eu não estou de facto nada nesses meandros. Mas não é. Não é o meu universo. Mas é um concurso público aberto a toda a gente. É relativamente fácil de preencher os requisitos, ou seja, não é ciência espacial. Eu conheço várias pessoas que foram tentando com os projetos. E às vezes não conseguiram à primeira e conseguiram à segunda ou à terceira. E é o quê? Anual? Não, por acaso acho que é 2 vezes por ano. E tu podes concorrer ou com uma produtora. Há 2 tipos de concurso: ou com uma produtora e vais num pacote com mais projetos, ou podes concorrer individualmente e normalmente há mais candidatos. Mas em ambos os eu acho isso interessante, porém muito francamente tenho zero expectativas que isso me seja atribuído. Portanto, não sei se irei sequer tentar. Posso pensar, mas obrigado pela dica. Não sabia dessa possibilidade e é sempre bom saber as possibilidades todas. A animação, por acaso, é uma coisa. É muito caro fazer bom. Não? Aliás, em Portugal não tens nenhum exemplo de. Tinhas uma cena que eu era. Acho que mais depressa vendia a minha casa do que me candidatava. Mas já viram o Big Mouth? Que é uma série de animação na Netflix? Não, já, brutal. Eu queria ver, ainda não vi aquele que tem robots, sex e death. A questão de fazer bom, pois é isso, é que é caro fazer bem. E já viram o BoJack Horseman? Também não. Mas tenho na lista. Tem que ver essas duas. Ficam para os nossos ouvintes, nós damos aqui sugestões. Big Mouth e o BoJack Horseman. Também depende um bocado, lá está, da estética pela qual tu optas. O South Park é uma animação relativamente simples, mas bem feito, apesar de simples. Poderia ser um caminho. Acho que nunca na vida seria possível fazer em Portugal uma coisa estilo Rick and Morty. Ou Family Guy. Esquece lá isso. Se ganhasse o Euromilhões eventualmente. Olha, já que falámos de sugestões, queres deixar sugestão de alguma, além do teu espetáculo, obviamente, que já foi aqui sugestionado, mas de alguma coisa que tenhas visto recentemente, seja ao vivo, seja de série, filme, que tenhas gostado e que recentemente o special do Chapéu e adorei o Sticks and Stones. Já viste o do Bill Burr? Não, tenho esse para ver a seguir. Gostei mais do Bill Burr desta vez. Justamente vê-lo hoje, é um facto. Eu agora comecei a ver uma série que estou a gostar bastante, que é uma coisa leve, se calhar não é o tipo de coisa que vocês esperavam que eu sugerisse, que se chama Ballers, que é uma série da HBO com o Dwayne Johnson. Já vai bem a terceira temporada. Acho que vai na quinta. Para quem gosta de desporto, aquilo é muito interessante. Ele faz de ex-jogador de futebol americano e agora é manager de fortunas de jogadores de futebol americano e retrata o backstage do desporto e os empresários e os clubes e aquilo passa-se em Miami e lavas a vista porque a série inteira é só carros e Kona e isso sabe sempre bem ver. Essa dupla de sucesso, CC, não é? Sim, acho que é carros, Kona, dinheiro, iates, festas, futebol, tu já viste aquilo é uma revista masculina em forma de série. E também tenho andado a ver, só para concluir, um clássico que é o Evangelion de animação. Agora sequei o estúdio, que é anime. Eu lembro de ver isso em puto. Eu também, e agora ando a rever. E é giro.
Isso é porno, certo? Não, Não, tem é quase, tem é aqueles quase. tentáculozinhos na cona. Não, por acaso, acho que não tem. Mas quer dizer, tem algumas cenas de, Sim, tem. de nudez, não é? Japonês. De- E elas falam resistem. todas. Sabes que um- Eu ando a ver a versão americana, porque o japonês em anime cansa-me um bocadinho. Mas, Os homens são mas sim. todos. E elas são todas. muito submissas, não é? Yeah. E está a ser giro. Basicamente são putos que pilotam robôs gigantes para lutar contra monstros. É uma forma que nunca se esgota. É tipo o Pacific Rim, não é? Sim, Aquele é um filme do Guilherme Del Toro, né? Guilherme Del Toro é. acho que tem, acho que é inspirado nisso. Mas estava Eu não vi nada, mas olha, E ontem vi um essa- filme essa, fofinho. Essa também. série também é gira porque aquilo passa-se no futuro. Aquilo foi feito nos anos 90, 80, 90 acho eu. E aquilo retrata um futuro mais à frente do que o ano em que nós estamos. Pá, e é giro como às vezes as tentativas de prever o futuro erram. Do estilo, eles usam Walkmans. Eles estão no ano 2122, Tóquio foi destruída e vivem numa cidade que se chama Nova Tóquio, mas ouvem música em Walkmans. E tudo tem muitas teclas, sabes? Nós já não temos teclas. Claro. não é? Podem voltar. O gajo também não sabe se não volta. Não Exato. volta. O gajo Exato. não sabe se não volta. Isso é como no Regresso ao Futuro, não é? No 2, quando eles vão para o futuro, tipo, o gajo tinha faxes. Recebia faxes. Sim, não é? sim. Tinha ténis que se abotoavam sozinhos e casacos que secavam quando estavam molhados, mas recebiam fax em casa. Mas eu vi um filme há pouco tempo que previa muita coisa parecida. Eu não sei se era o 2001 Odisseia no Espaço, do Kubrick. Sim. Pá, que tem umas cenas de touch e não sei o quê. Que o Mas gajo... só o facto de ele achar que o futuro Em 2000. era em 2001 Sim, inteligência Mostra- artificial. Sim. errou uma Sim. parte substancial Sim. acerca Uma do futuro. série que vocês já não se lembram que são mais novos, mas que era Espaço 1999. Yeah, Já havia sim. uma base Nunca na Lua. vi, mas sei que sim. 2001 estava o Figo com o mullet a assinar pelo Real Madrid. Yeah. Portanto, reparem como no futuro não foi bem aquilo que ele previu. Não era assim E tão no- glamouroso. E no ano seguinte, em 2002, estava o João Pinto a dar um soco a um árbitro na Exato. Coreia do Sul. E bem. Não, eu ontem vi um filme que é o Yesterday, que é uma comédia romântica. Pá, que para mim isso é muita gira. Já ouvi falar. É Para mim isso é incrível. Yeah. Os É aquele Beatles, né? que os Beatles não existem, as pessoas não se lembram que os Beatles existem ou não sabem. Só se lembra o gajo, então começa a reproduzir as músicas e o gajo era um músico falhado e pronto, isto eu posso dizer que é tudo que aparece no trailer, né? E é giro, a premissa é muito gira. Depois podia ser, tem aqui para ali, não é? Não há muitos caminhos para dar nestas Mas comédias esse românticas, filme mas é aquele craque das comédias Mas é muito românticas giro. britânicas que já fez o Love Actually, o Quatro Casamentos e um Funeral. O Notting Hill, se calhar. Notting, exatamente. mas é giro, é fixe. Não, é um filmezinho levezinho e a premissa é muito giro. Luís, Portanto, ficam tu, essas além sugestões. do teu espetáculo consciente, estás presente, como aliás, como a maioria dos comediantes, não é? Tem sempre vários pratos no ar para absorver. O que é que andas a fazer além do teu. Estás na rádio também, não estás? Não. Não estás na rádio? Não. Já há um ano e tal. Ok. Depois da crónica do Pai Natal. Isso foi a meio. É. Não teve qualquer influência. Eu fiz 3 anos na Mega e fiz 3 anos aqui na Antena 3 e depois 3 anos na Mega de seguida. Então, ao fim de 6 anos, decidi fazer um interregno radiofónico. Portanto, o podcast do Hotel que vai ter uma segunda temporada. Não é? Está a ser escrita neste momento. Ainda não comecei a gravar, mas o processo mais penoso, penoso entre aspas, é escrever. Eu demoro. Pode-me acontecer demorar uma semana a escrever um episódio, mas eu numa tarde gravo 3, na boa. Gravar é o mais divertido, aliás, porque dar vida àquilo é giro. Depois o escrever é que dá-me trabalho, porque escrever ficção não é muito fácil e eu não tinha ainda podido escrever ficção assim de forma tão livre nem tão independente. Estou a gostar imenso e o feedback tem sido bom, felizmente, mas escrever é o que dá mais trabalho e é engraçado que eu lembro-me de ouvir dizer que pessoas diziam, e críticos e etc, que em Game of Thrones o George R. R. Martin tinha criado um universo tão grande que às tantas perdia o fio à meada e não conseguia controlar as personagens que ele criou. Eu pensei, pá, que disparate. Muito mal comparado, às tantas acontece-me o mesmo, que é, mas eu neste esqueci-me completamente que existe aquele gajo que eu introduzi, e às tantas tu tens demasiados e não tens mãos a medir, e portanto esse processo é o que dá mais trabalho. É aquilo estar tudo estruturado como deve ser. Nas equipas de produção dos filmes e das séries há o script supervisor, que é exatamente o gajo ou a gaja, Claro. que está lá para dizer, amigo, esqueceste que... O gajo disse
isto aqui não pode, isto é incoerente. Aqui, Claro, não sei como lá está. Isso é a vantagem sempre de tu teres 1 milhão e de teres uma equipa de 30 pessoas e não ser um gajo que não só não ganha nada, como ainda paga para que aquilo exista. Então, mas pronto, falando de. Neste momento, os meus projetos principais é isso: é o espetáculo e o hotel. E o R-Crasso estão a preparar nova. Ainda não sabem. Não temos previsão. Neste momento, tanto o Pedro como Estão os eu dois com estamos espetáculos, com né? coisas individuais e, portanto, não está previsto. Porquê Recrasso? Foi o Pedro. Foi o Pedro. Não sabes Porque Estás a perguntar porquê o nome ou porquê a As duas existência do coisas. projeto? Não. Porque. o nome depois ditou a estética. Ok. Ou seja, nós não tínhamos nada. Ainda hoje não temos muito. Mas queres dizer às pessoas. Porque sabes porque é que se diz Recrasso? sim, é por causa de um imperador romano que era o Crasso, Marcos Licínio Crasso, que cometeu erros militares tão grandes que custou não sei quantos territórios ao territórios e milhares Império. de pessoas, inclusive a vida dele. Exato, e então é um erro crasso, porque ele cometeu erros gigantescos. Quem é Mas que- basicamente foi, o Pedro lembrou-se da expressão erro crasso para o programa, porque o programa tem a lógica de desafiar o convidado a fazer coisas que não são confortáveis no programa, e então é um erro crasso ir lá. E a partir fomos pesquisar a origem da expressão, vimos a parte romana e isso deu a estética romana ao programa. Para quando um programa em que vocês estejam de toga? Isso ainda está menos previsto na 6ª temporada. Foi falado inicialmente, mas não foi uma ideia que não Estava a avançou. pensar quem é que Eu queria, mas o na Pedro cultura é muito moderna tu poderias comparar ao Crasso, ou seja, um gajo que só fazia merda. Olha, ficaste com o teu nome associado à Claro, merda sim. para sempre. George W. Bush é logo o primeiro que me ocorre. E o Trump. Também. É pior ainda. Sim. Consegue ser pior. É. Sim, o Bush parece inteligente ao pé do Trump. Há um documentário em que aparece o Bush a falar, e não sei se ele amadureceu um bocadinho, mas tu vê-lo a falar, e acho que tem a ver com a situação política. Isso também passou comigo. E tu olhas e vês o Bush. Este gajo não é assim tão burro. Se calhar eu avaliei mal. E não sei se é o efeito da. E no Bush eu conseguia, apesar de tudo, ver boas intenções. Ele era muito incompetente, Pois, mas eu sim. acredito que ele quisesse genuinamente o melhor para o país. É. E o que ele fazia era por burrice e por não saber fazer melhor. Por ser dominado. O tipo, Trump, como eu o acho que é Dick só um Cheney. idiota. É só. E não sabe o que está a nem fazer. nem sequer mas eu- respeita sim. o cargo em que se encontra. Mas a questão aqui, além de ser idiota, há um lado de criança cretina, de adolescente cretino naquilo. Porque, Infantilidade, é muito sim, infantiloide. mas de uma infantilidade que tu não aceitas, porque ele já é um homem adulto, não é? Portanto já é uma infantilidade, porque há coisas infantis é um que avô, são, né? às vezes há coisas infantis que são engraçadas, não é? Sim. Se for uma criança a fazer. Exatamente. E a questão é, eu já falei até disso com algumas pessoas, e algumas porque há aquelas pessoas que acham graça ao Trump. Mas o gajo até, não sei o quê. Eu como comediante, acho. Não estou a dizer Fiquei graça nesse aspecto. feliz com a vitória até dele. do género. O que é assustador é a quantidade de pessoas que tu acharias pessoas normais e decentes e como deve ser, que o adoram. Não é acham graça, é que o adoram. Eu estava a vir de Londres. Mas eu acho que isso é aquela coisa do ressentimentozinho do, como dizem os espanhóis, para roder. É tipo, estou farto do sistema, estou farto destes gajos, toma lá um Trump para te foder o juízo. Mas tens que ser um bocado idiota para achar que Claro, isso é a solução, não é? claro. Eu estava a vir de Londres e para Lisboa e vinha no mesmo voo que umas senhoras americanas vinham da América e vinham a Portugal passar férias e tinham feito escala em Londres. E elas na fila para entrar para o avião meteram conversa e eu disse que era português e elas pediram-me dicas, não sei o quê. Eram duas senhoras na casa dos 50 que iam viajar juntas, duas amigas. Eu pensei, porreiras, modernas, boa mentalidade, etc. Pediram dicas de restaurantes e não sei o quê. E eu, a dada altura, como desbloqueador de conversa, disse qualquer coisa como: bem, então agora tem lá aquele presidente, não é? Ui. E ela: what's wrong with him? We love Donald Trump. É. E eu pensei, mas vocês pareciam pessoas normais e decentes Sim, até sim. há 5 minutos. We love Donald Trump. Barack Obama fucked our country over. E eu vou para a última fila. Davas-lhe o restaurante, aquele made in Correiros, aquele pela cena Exatamente. rabada. Uma das Esqueçam coisas- o Ramiro e o Solados Sim. Presuntos. Vão à Rua Augusta e Sim. comam na primeira Sim. esplanada Sim. que encontrarem. Mas uma das coisas que, aliás, a questão de haver um presidente negro teve um backlash grande que levou muitas pessoas a acreditar no fantasma, pessoas que acreditavam que ele mesmo que era muçulmano e que era comunista e que, não é? E que a Hillary Clinton tinha um
um esquema de tráfico e de abuso de crianças na escava de uma pizzaria. Sim. E o Alex Jones. Isso parece uma sinopse de uma série de comédia. E eu acompanho a política norte-americana, e uma das coisas que eu vejo é que o nível de desinformação é que já não é só de ignorância, porque uma coisa é tu não saberes o que está a acontecer, é de desinformação. É assustador o que as pessoas papam, chupam com mentiras, percebes? De um lado e do outro, percebes? Da esquerda e da direita. E depois tornam, como tu estavas a dizer isso, não é? Barack Obama fucked our country, que é... e depois, como tem pouca informação convencem-se e pouca destas sofisticação, tem 3 ou 4 bordões que dizem, não é? Pumba, pumba, pumba. Mas vai ganhar outra vez. Eu acho que é essa grande possibilidade. Eu acho que isso acontece porque nós normalmente não temos noção que pessoas como nós representam 5% da população mundial, sim, com sorte. Como nós, que é bonitos, bem cheirosos e inteligentes. O Brasil é um ótimo exemplo. O caso é semelhante. Elegeram um imbecil. Pior, acho eu. Possivelmente pior. O Brasil é pior não só por ele, mas pelo facto da democracia brasileira ser mais frágil, sim, e ser um país com muito mais problemas. E eu acho que o Bolsonaro é claramente um gajo perigoso e que pode resvalar para a ditadura se der. O Trump, apesar de ser um otário, é mais desbocado do que perigoso, acho. É perigoso porque incentiva e abre as portas para o racismo. Mas o Brasil que te chega não é o Brasil. A questão é essa. O que é que tu acompanhas? O Twitter do Gregório do Vivier, o Twitter de um ou outro autor da Globo, e o que é que eles dizem? O Bolsonaro não serve, precisamos de democracia e de tolerância. Mas o Brasil não é isso. O Brasil são milhões e milhões de pessoas que não sabem ler, infelizmente. Eu não estou a ser preconceituoso ao dizer isto, estou a dizer a realidade. É um país com uma taxa de analfabetismo muito elevada e são muitas pessoas. Eu não me lembro de qual é o número da taxa de analfabetismo do Brasil, sim, mas se for 10%, que é possível que seja, é mais do que a população de Portugal inteiro. Só que o Bolsonaro não foi eleito, ou seja, o Bolsonaro foi eleito também pelas elites, pela classe média alta. Também, mas tudo isso conta. Sim. Percebes? Tudo isso conta. E depois ainda tens esse caso. Ele agora foi operado aos intestinos, não foi? Uma cena qualquer. Que estava o filho, viste a foto? Do filho com a pistola. Filho com a pistola. A foto foi visitar o pai ao hospital, na cama, tiraram uma foto, o gajo casaco aberto e vê a pistola aqui. E o gajo agora acabou de promulgar a lei, como é que se diz lá no país deles, de aprovar. Provavelmente é mais seguro aprovar. Aprovar é uma passar a lei. Nos meios rurais já podes usar armas à vontade. A questão, só voltando à questão em relação ao Trump e ao Bolsonaro, mas especificamente ao Trump, que tem mais posição mediática e que se espalha mais que o Bolsonaro, porque se calhar o Bolsonaro não se expõe tanto ou não se tem exposto, tu podes ser a favor de todas as políticas do Trump, podes ser ideologicamente o gêmeo dele e não queres imigração e achares que os moinhos de vento causam cancro e que carvão é que é bom, tudo isso. Mas se fores minimamente inteligente e sensato, olhas para o que ele faz e percebes que isto é um mau líder. Claro, é isso que eu ia chegar. Desculpa, que é... destruir a tua conclusão. Mas é isso mesmo, que é tão simples que é incompetente, causa danos à própria democracia. O gajo tem aquela coisa do que eu adoro, do tudo é the greatest, não é? Já viste? Ele não sabe outros adjetivos, não é? E estava a falar de uma coisa. Ele não tem vocabulário. Que era. Tem vocabulário da Maria Vieira. Já não lembro o que era, mas ele disse que já não sabia o que havia a dizer, então disse: It's the greatest in all the histories. Que era tipo, não era só na história, na história do mundo, era em todas as universos paralelos, meu amigo. Ele estava a dizer que os universos paralelos também era o maior. Agora, eu acho que, por outro lado, nesta onda que tem havido uma anti-intelectualismo e anti-academia, conhecimento, anti-ciência, seres bronco para algumas pessoas. Ou seja, este pescar de olhada das trevas é apelativo para algumas pessoas. Mas tu tens que ver, porque elas também são broncas. Mas é que a questão do rejeitar a ciência também vem muito da esquerda, não é? Não vem só da direita. Eu estava a falar de questões ideológicas. Mas vem muito das questões nos Estados Unidos de rejeitar muitas vezes a biologia e a questão dos transgéneros. Tu viste isso nessa merda? Desculpa, vinha uma notícia. Nós aqui vamos sempre parar as mesmas coisas. Um casal de inglês
ao fim de 17 meses. Isto é o homem que mordeu o cão. Ainda. É os insólitos. Estou a assistir ao vivo Ainda pela primeira existe o vez. homem que mordeu o cão. Então não existe. Vai para o seu 80º ano. Um casal inglês, ao fim de 17 meses, ainda não revelou o sexo do seu filho à família porque não quer induzir as pessoas e a criança Ditadura a ter de género, não é? Ditadura de género. E o preconceito de género. E o que faz é, isto só faz mal pela luta, e muitas vezes uma luta que é justificada de, o que nós falamos aqui da aceitação dos transgêneros, da aceitação... Esses prejudica. Esses são os tais que o Chapéu falava que estão a atrasar a carruagem. Estão a atrasar a carruagem, que é, existem diferenças biológicas, deixa lá o teu filho depois, podem-lhe chamar António e tal, se ele quiser usa uma saia depois ou não, mas esconderes isso da família é só absurdo, é só parvo. Claro. Mas é como em todas as causas têm idiotas associados e os idiotas atrasam a causa. Sim. E falam mais alto, não é? Normalmente são os que se ouvem mais. Também encontras facilmente meia dúzia de idiotas de todos os géneros, tanto masculino como feminino, a carregar o estandarte do feminismo na internet. E o que eles falam e os argumentos que eles usam e a maneira como eles comunicam, aquilo não é feminismo. Não. E dá um mau nome ao feminismo. Mas não é oportunismo também? É uma grande dose de Como é que dizia o oportunismo. Bill Burr, não existe tal coisa como um homem feminista, não é? Ele leva aquilo obviamente ao extremo. Lembras-te dessa piada que ele fez no special, não é? E se for uma piada, porque também há gente que está a surfar. Se for uma piada faz sentido, mas se tu fores pelo lado literal, a questão é todas as pessoas decentes no mundo têm que ser feministas. Porque ser feminista é só dizer igualdade de direitos e oportunidades para homens e mulheres. Isto é completamente básico. Sim. Eu por acaso tive uma semi-discussão, um debate de ideias no Twitter sobre isso, porque eu estava a pensar nisso, porque eu também sempre disse, sempre disse exatamente isso, acho que feminista toda a gente com dois dedos qualquer de testa. Pessoa decente é feminista. Mas depois pus e vi uma entrevista qualquer, já não sei de quem, eu até acho que foi do Bo Burnham, o gajo disse isso, que dizia, eu não sou feminista porque era a mesma coisa dizer que eu sou lutador pelos direitos civis americanos. Eu não estou na linha da frente, eu não sou ativista pelos direitos. Mas tu não precisas de ser ativista. E então não me considero feminista, sou outra coisa, sou pelos direitos iguais. Sim. Mas ele dizia que achava que a palavra feminismo, como tinha sido criada, devia ser usada só para quem estava na luta e era ativista. Mas o feminismo não é uma manifestação. O feminismo é uma corrente de pensamento. Pois, exato. Era isso que estávamos a discutir. Tens que ir ao que é o conceito originalmente. Sim. É uma corrente de pensamento. E essa é a minha corrente de pensamento, porque eu acredito que homens e mulheres devem ter igualdade absoluta de direitos e oportunidades. Agora, se eu tenho um movimento, ou se eu faço campanhas, ou se eu vou para marchas, não faço. Eu não sou ativista. Não sou. E aliás, eu até podia ser mais ativista numa série de causas. A verdade é que não sou uma pessoa muito associada a causas, tanto pessoalmente como publicamente. Mas não sou. Mas tenho as minhas convicções. E nas minhas pequenas ações no meu dia a dia. E até com o teu trabalho, não é? Muitas vezes o trabalho do humorista não deve ser o foco, não é? Mas às vezes acaba por ser um bocadinho. Olha, tal sketch do aborto tem piada, não é? Mas é ativismo. Quer queiramos, quer não, aquilo é um sketch ativista. Acho que não foi isso que se calhar o objetivo. Motivado com as eleições que aí vêm agora, dentro de 2 ou 3 semanas? Zero. Tu e o país. Zero. Já sabes em quem é que Bruno vais Lage. votar? Bruno Lage. Sim. Depois de ontem não sei. Bruno Lage. Eu mantenho. As legislativas ou a derrota de ontem é meio diferente. É Bruno Lage. Não, mas posso... Viste a cena do... Eu posso dizer-te que eu voto sempre. Eu só não votei uma vez porque não estava em Portugal. Se podia ter tido cuidado de marcar as minhas férias para outra altura, podia. Mas acho que também não é preciso chegar a esse ponto. Só não votei uma vez porque não estava em Portugal. A questão é, eu não sou muito conectado com a vida política, ou seja, eu não me interesso muito, confesso, eu não procuro, mas eu também não rejeito totalmente aquilo que chega até mim, ou seja, se eu apanho coisas eu tento minimamente analisar. O que me acontece mais vezes, e posso assumir isto, é vou votar mas voto em branco, porque não me chegou nada que me agradasse. E se nada do que eu vi me agradou, não houve ninguém
ou nenhum projeto que me cativasse o suficiente. Mas há aqui Eu uma também acho questão- que não tens que ir forçar demasiado. Se querem que as ideias deles andem para a frente, também tem que haver um esforço para chegar às pessoas. Mas também há uma questão aqui que às vezes as pessoas, e eu votei muitas vezes em branco, atenção, que é... Agora, sou politicamente ativo, porque se eu não estou contente com nenhuma das alternativas, ao votar em branco, também estou a mandar uma mensagem. O Guilherme discorda disso. Não, já tivemos aqui essa discussão. Eu sou um gajo que se abstém, né? Por norma. E Aí lá está, aí também estás a mandar uma mensagem. Agora, Só acho é que é uma mensagem se perde no ruído. mais cómoda, certo? Sim, mais cómodo. Mas também. mais preguiçosa também da mesma perspectiva. Mas é só mais preguiçosa no sentido em que ele Em não que tens- perde meia hora num domingo para ir a uma escola e meter uma Certo. cruz no papel. Mas eu também respondo que mas é menos arrogante, porque não tenho a pretensão que vai mudar alguma coisa. Ou menos Mas ele, presunçosa. neste caso, não sei se ele também tem essa presunção. É só, não me satisfaz, Sim. mas que também pode ser uma postura um bocadinho egoísta e infantil, sem ofensa, neste sentido. Não, porque eu pensei nisso, porque eu já votei em branco muitas Mas vezes. são palavras que me definem perfeitamente. Portanto, Porque eu já pensei nisso, que é raramente na vida e na vida de adulto há algo que se encaixa perfeitamente nas tuas vontades. Portanto, pá, em coisas tão vastas como é a gestão de um país que vai da saúde. Eu queria o à Bruno segurança Lage social. como candidato. Claro, não tenho. mas estás a perceber, ou seja, em coisas tão vastas Vou votar em como branco. a gestão da saúde, à segurança social, à regulamentação dos bancos, é difícil que um programa de governo Perceba a tua perspectiva. se encaixa em tudo. Eu, por exemplo, estive a ler algumas coisas, por exemplo, comecei a ler, não li tudo, obviamente, mas comecei a ler alguns programas de governo. Comecei a ler do PC, parecia que estava em 1917 na Revolução Russa, mas pronto. O do PAN, houve alguém que fez uma análise e era o programa que tem mais vezes a palavra proibir. Tem aí 14 vezes, que não é uma coisa muito boa, não é? E eu pensei, E tem reikis, né? Tem com participação de medicinas alternativas, tipo reikis e não sei o Sim. quê. É com essas Agora- merdas que me perdem. Claro, Yeah, mas estás sim. a ver, a mim também perde, mas depois é. Mas deixa lá ver o resto. Será que o resto é bom? Porque nos outros partidos que Eu estão uma vez cá. estava já é uma pequena história, mas que tem a ver com o Reiki. Eu fiz um curso de teatro há uns anos, e estávamos em ensaios que ia haver um showcase das cenas que andávamos a trabalhar. E um dos meus colegas do curso tinha-se magoado no tornozelo e estava a recuperar, e se não recuperasse não podia fazer o showcase, e ele a meio de um dos ensaios tropeça e tem uma recaída, e imediatamente uma das colegas do curso, uma actress to be, obviamente percebia de Reiki, Como é óbvio. levanta-se, não lhe toquem, e começa a tentar curar-lhe o tornozelo no momento. Yeah. E eu pensei, eu adorava Sim. ter uma metralhadora e matar toda a gente agora, já, porque isto é absolutamente ridículo. Yeah. Sim. Eu já vi Sabes que isso. O gajo foi para casa, pôs gelo e fez o showcase. Percebem o que eu quero dizer? Não, mas sabes que isto. Foda-se. Quando é que eu vi isso há pouco tempo? É que qualquer coisa? literalmente Acho que foi um ela artigo tentou sobre- curar-lhe o que é tornozelo efeito placebo. pondo as mãos É em Son cima. Goku. Ela acha que é o Son Goku. Canaliza-se. Ou- Não era o ou Son o Goku, Jedi, era o o Jedi. Dende. O Dende, o verde. Pois era, o verdito, verde é que yeah, curava. pois era, yeah, O yeah. habitante na Meca. Yeah. Mas. Que depois mas chegou ainda há a pouco- Deus. sim. Há que deixar esta nota. Ainda há pouco tempo li uma coisa. Tornou-se Deus. Acho que era sobre a homeopatia. E havia uma médica que dizia. Pá, um dos efeitos. Uma médica dizia: um dos efeitos mais fortes é o placebo. Sim. E funciona mesmo. em Ah, muitos claro que casos. funciona, Epá, mas não mas- é num tornozelo partido. Claro, ou seja, não, se ele tivesse que fugir de um. Funciona no stress, tens uma coisa psicossomática. Se ele Yeah. tivesse que fugir de um, Nem é de um como leão. nem é como uma atriz falhada a pôr-me a mão Sim. no tornozelo que eu vou curar alguma coisa. Sim, uma coisa que um curativo que uma atriz falhada pode fazer, porque fez um workshop de um fim de semana de como manipular energias. Pá, exato. Porque a homeopatia eu ainda percebo que as pessoas possam acreditar. Primeiro porque a homeopatia muitas vezes é misturada com naturopatia, tipo, pá, claro que há medicamentos, o chá, né, pode acalmar a tensão e tem efeitos terapêuticos, há cenas naturais que tem. Mas aquilo da água, que é a água diluída, né, aquilo oscilococcinome, que passa anúncios na televisão, aquilo é fígado de pato diluído até ao ponto em que tu analisas o oscilococcinome ao microscópio e é só água. Porque é diluído, aquilo não é nada. Só que eles dizem que a água tem memória, então que se lembra do fígado ter estado lá e que funciona ainda melhor do que se tomasse o fígado inteiro. A água tem memória. Então não tem? Já o Bruce Lee. E percebes, mas é uma coisa tão. Sim. Que eu acredito que haja pessoas que. Pá, isto é uma coisa química, pá, a água fica lá Como coisa. aquela cena Agora da o pulseira poder. do equilíbrio. Epá, Lembras-te da pulseira do equilíbrio? sim. Pá, lembro, mas lá está, percebo mais isso, não é? Mas Do tu que o avisaste com uma Reiki. pulseira. As pessoas dizem, empurra-me.
E depois, agora empurra-me outra vez. E eu dava-me vontade de rir. Yeah. Não é? Porque como se uma pulseira que, pá, tipo... Mas ainda podes pensar, imagina que aquilo tem ali qualquer coisa que regula o teu campo eletromagnético, um imã. Sei lá, percebes? Mas há sempre esses fenómenos assim, há um marketingzinho, Não, porque depois assim, era... nós, o ser outra humano premissa é quer aquela pessoa acreditar tem nisso. poderes. Todos nós queremos acreditar em cenas, todos nós. Eu ainda hoje estou convicto que a gripe das aves foi... A gripe A era a gripe das aves? Não. Era. A gripe A, ou a das aves, foi um complô das empresas que fabricavam o desinfetante das mãos. Pode ser, não é? Porque durante aqueles 6 meses não havia ninguém que não tivesse gasto dinheiro em 50 embalagens de... É. E estava em todo lado. Estava em todo lado. Ainda há alguns. Mas às vezes, ou seja, eu acho que todos É nós, possível. por mais Sim. céticos que sejamos, o nosso cérebro está construído para tu quereres Aliás, acreditar em aliás, coisas. aprendi isso no Missão Impossível 2, que é se tu queres vender a cura, primeiro tens que criar a doença. Exatamente. Lembro uma vez que estava Pudeste ter já o há Tom muitos Cruise anos. melhor. Estava em casa e tinha lá uns amigos em casa e estava a cozinhar e tinha fumado uma ganza e cortei-me a cozinhar. Fiz um corte fundo. E Como é que foi o... Já tinha batido? Já tinha batido. Achas que houve causa e efeito nessa questão? Ou não? Não, porque até quando fumo dá-me para estar mais concentrado e acho que não foi por causa disso. Não, sou guarda. Então eu fumei e estou a conduzir, porque eu até fico mais concentrado. Ficas quando tu fumas uma ganza e estás a fazer uma atividade, ficas mais concentrado. Tu achas que toda a gente que devia fumar ganza antes de conduzir? É isso que estás a dizer aos ouvintes? Também não estava a conduzir, estava a cortar cebola. Pronto, mas ficas mais concentrado. Mas é mais, desculpa lá, prefiro ir num carro Estavas um gajo tenha fumado uma ganza do que um gajo esteja bêbado. Estavas tão concentrado que alinhaste o teu dedo. Lanhei o dedo. Vamos... E tens aquela coisa, às vezes, quando vês sangue, ainda por cima com a tensão baixa por causa da ganza, fiquei assim, como diziam os brasileiros, amarelei. Fiquei tipo um bocado, E um amigo meu fez-me reiki. Tipo, não sei o quê, fez-me reiki e tal para parar o sangue. E a verdade é que... também para o sangue, o reiki. Sim. Okay. Faz sentido. Tu estás... Está a entrar energia, não pode sair sangue. Estás a ver, não gostas de sangue, estás a ver o teu sangue a sair, estás com a tensão baixa e se tiveres um gajo, amigo teu, com a mão em cima de ti a tocar-te e não sei o quê, a ajudar-te, obviamente... Ajudar. Não, que é um efeito placebo, que está aqui alguém a ajudar-me. Não consigo acreditar nisso. Percebo. Não. Repara, o que eu estou a dizer é, eu não acreditei nisso. Deixaste de ficar tão tonto, porque tinhas... Claro, sim, ou seja, isso sim. Mas o sangue continuou... Mas repara, mas eu não acredito. Ele não precisava de fazer toda a encenação e de tentar fazer acreditar que as mãos dele estão a canalizar energia. Bastava ele dizer: amigo, estou aqui para ti, se precisar de alguma coisa eu ajudo. Isso já me faz sentir melhor. Claro É disso que estamos a falar. Eu concordo contigo. E repara, eu não passei a acreditar nisso. Mas há pessoas que podem sentir isso e pensar, não, a energia dele é que me acalmou. É isso que eu estou a dizer. No fundo, o efeito placebo é tu venderes, comercializares pensamento positivo. Claro. E as pessoas podem ter pensamento positivo por si próprias se esforçarem ou se tiverem amigos à volta. Por isso é que eu acho que é assim, um bocado... Mesmo que tenhas pensamento positivo, não quer dizer que vais conseguir tudo na tua vida. Vais para a porrada à mesma. Não, e há um estudo agora, há pouco tempo, vários estudos que diziam que o facto de tu teres aquelas pessoas que dizem, por exemplo, eu estou a lutar contra o cancro e ele se fosse por ter sempre muito pensamento positivo e não sei o quê. E o que o estudo diz que influencia zero. Tu podes ser um gajo que já desistiu de lutar, desde que faças os tratamentos, ou obviamente tens um pensamento, lidares bem com a doença, além de estás mais feliz enquanto estás doente, não é? Se calhar levantas-te para fazer os tratamentos, não faltas aos tratamentos e tomas as cenas. Mas que o teu corpo está-se um bocado a cagar de este gajo está com força de vontade, vou matar o tumor. Que existe muito, vejo imensas pessoas a dizer isso, mesmo não religiosas, é que as pessoas que rezam, mesmo que não faça nada junto do Senhor, é o tal pensamento positivo. E mas já fizeram vários estudos sobre isso e tipo, não faz diferença nenhuma tu rezares. Não, pode fazer diferença no sentido de que a meditação pode-te acalmar, não é? Tá bem, mas tipo, para muita gente o rezar é um meditar. Tá bem, eu tenho uma dúvida ao contrário, que é até que ponto é que, e acho que isso cientificamente já foi debatido e acho que o resultado não é fixe, até que ponto é que o pensamento negativo não pode, por exemplo, acelerar o cancro. O que eu quero dizer é, uma pessoa pode desenvolver um cancro por causa de muitas circunstâncias infelizes na sua vida. O stress, o stress e a infelicidade podem... Sim. Agora, o que eu acho é que, imagina, numa convalescença... Eu posso dar o exemplo mais pessoal de sempre. O meu pai morreu de cancro 2 meses depois da minha mãe morrer. Eu acho que isto deve estar relacionado de alguma maneira, porque ele já devia ter alguma coisa, só que a tristeza e a desmotivação que ele teve para enfrentar o resto da vida dele, de certeza que fez com que aquilo avançasse mais depressa. No entanto,
em universos vastos e complexos, como são os de estar vivo num universo de 7 mil milhões de pessoas, não é assim tão improvável que depois de uma morte possa acontecer outra morte. Percebes? Claro. Não, ou seja, não estou todo... Há 1000 fatores aqui envolvidos. Não, mas nos idosos isso está bem Nos idosos está documentado. super, a morte super. Sim, de sim. quando são muito velhos e tiveram casados durante 70 anos ou Sim, assim, sim. a morte de um normalmente precipita a Isso morte acontece- do outro porque entra isso- em depressão claro, e come isso- menos, fica mais fraco Claro, e isso naquelas acontece em outras idades. espécies, inclusive acontece em outras espécies também. Aquelas o sistema imunitário fica em baixo, apanhas uma gripe, morres. É claro, muito simples, não é morrer de tristeza, mas é o facto de alimentares pior, o teu sistema imunitário. E com nesta nota positiva que nos despedimos. Não despedimos estou a nada, brincar. que temos que ir às perguntas. Estou a Pá. Vamos às perguntas agora? Vamos, sim, Estamos aqui, não são muitas. Até agora não houve muitas perguntas, de facto. Foi uma bonita conversa entre três sim. cavalheiros inteligentes. Nós fazemos por não ser bem entrevista, assim, Sim. quando trazemos convidado que é raro, isto é que deve ser o 10º, se calhar já. Sim. 10º convidado. Vocês não costumam ter sempre convidados? Não. Giro. Somos Estamos só para nós. aí, vamos a chegar agora ao 100º episódio. Tivemos para aí 10 Ok, quando convidados. estamos a organizar a orgia, estás convidado? Sim, Pronto. uma orgia ao Vamos a isso, vivo. vamos a isso. Eh, Se for o Nuno Pires, eu estou lá. Por falar nisso, Quero muito ver esse corpo. Antes Tenho de- muita curiosidade. Sabes quando tu morres de curiosidade? O que é que este gajo esconde por baixo? até ficas maluco. Dizer que vamos ter o podcast ao vivo, É verdade, isso é muito importante. dizer isso, esta semana já, na sexta-feira. Sexta-feira, dia. Sexta-feira, dia 20, no Palácio. Sei lá onde é que é aquela merda. Isto é aquele tipo de merdas que o Nuno Pires ter-te mandado se fosse um agente. E mandou por acaso mandou. E tu não abriste, Por então? acaso mandou. Então aí a culpa é tua. Deixa cá ver, Bem, deixa cá vamos ver. fazer. Eu vou aqui empatar um bocado. Não, está aqui. No Palácio Flor da Murta, em Passo de Arcos. que Mais ou horas? menos. Vai ser às 19. Às 19 horas, da tarde. sexta-feira, em Passo de Arcos, dia Palácio 20. Flor da Murta. Eu vou pôr no nosso Facebook. Sim, de qualquer fiquem maneira. atentos que isto é preciso. A entrada é gratuita, mas têm que se inscrever porque eles provavelmente querem ficar com E o onde é que vosso eles- e-mail onde é que para eles podem depois inscrever? spamarem. Onde é que- Eu depois mando o link. Epá, mas era melhor dizermos já. Não consigo escrever aí. Era melhor já dizermos aqui no Não, podcast, porque estas temos pessoas mais alcance. arranjaram uma cena que é o e.3cket.com/Palácio Flor da Murta. Decoraram, não decoraram? Epá, apareçam lá. Apareçam. Apareçam lá, É entrem à Texas. Se não vos deixarem entrar, chamem-me. Inscrevem-se na hora. Bem, vamos às perguntas aqui Vamos. que os patronos deixaram para o Luís. Pois porque eu fiquei, curiosamente, eu fui tagado num tweet onde diziam: o Luís vai ao podcast do Sem Barbas na Língua. E eu sabia que ia, porque tu tiveste a simpatia de me avisar que eu vinha cá, mas eu não tinha visto isso em lado nenhum. Eu pensei: onde é que eles publicaram que eu não apanhei? E foi no Patreon. Foi só no Patreon. Lá está. Então, o Luís Filipe Qual a diz. relevância disto? Nenhuma. Luís Filipe diz: que rico convidado. Deixa uma pergunta ao Luizão, versão White. Está prevista a segunda temporada do Hotel? E se sim, para quando? Olha, Está pumba, respondido. já está respondido. Luís White, isso faz depender que ele será black. O Luizão. Não, esse gajo que não se chama Luís também. Sim, mas ele diz, pergunta ao Luizão porque ele faz a imitação do Luizão na Então, mas ele, perfeição. onde é que ele diz White? Ele é o Luizão versão White. Porque o Luizão é. Bastante white até. Eu tento não ser, mas eu sou esquálido. Mas sim, Já conheceste o Luizão ao vivo ou não? Já, um bacana toda também. Um bacana. E vocês partilham da escola de rapar a cabeça? Tipo, há estilos, o pessoal que rapa a cabeça? Ou... Não se fala muito nisso. Não se fala muito Não. nisso. É uma coisa muito tácita entre nós, Ok. sabes? Não se fala, sabemos. Sim. É tipo o assinamos. Fight Club, não é? É tipo assim no Fight Club as cenas, não mas se fala ok. sobre. Sim. É tipo maçonaria. E tu rapas a tua própria cabeça? Sim. E de quanto em quanto tempo? Normalmente 2 em 2 dias. Ok. E acaso para dizer que há uma sintonia entre o armazém e a montra? Ou não? Sim, senhor. Sim, senhor. Nunca tinha ouvido essa expressão. Sim, senhor. Talvez não ao mesmo ritmo, mas sou apologista de. Sou apologista de vista desimpedida em ambos os casos. Acho que é a primeira vez que perguntamos a um convidado se depila na zona genital. Acho que é uma primeira. Estamos aqui sempre a romper. Podias ter deixado a pergunta aqui no patrão. Pá, tudo o que possa favorecer a perspectiva, Engrandecer, que possa engrandecer. tudo o que possa engrandecer, eu acho que deve ser feito. Ok, muito bem. Além Fica de, que aqui além de que acho que é mais higiênico. É uma questão de respeito pela outra pessoa que vai lá andar com a desagradável. boca. mais uma sugestão do Luís. Ninguém quer esfregar a cara num tapete. Depende, repara, há estilos. Tal como Há quem goste, não é? voltou a estar na moda entre certas mulheres, ter Não, pelos baixos dos imagina, braços. Voltou.
E imagina, Hã? Voltou mesmo a estar na moda. Ou tentaram mostrar. Tentaram. debaixo dos braços, nojento. Sim. Mas no local, Sim. por exemplo, eu recordo-me da minha vida de solteiro, quando volta e meia encontravas giro, Giro. diferente. Eles aqui cozinham com óleo de coco, sabes? Ok, ok. Só que todos os dias, não. Ok. Percebes? E Ok, ok. ou seja, quando estás numa relação, que é o meu caso, acho que deves optar por aquilo que é mais cómodo e agradável, porque é o que vais ter sempre. Ok. Sim. São gostos. Pelos na boca todos os dias, Ok. não, obrigado. Não. Mas tens ideia de timing para a segunda temporada do hotel? Eu gostava que ainda estreasse este mês. Este mês ainda? Este mês. Ok. Estou a fazer o possível para escrever na verdade, estas 2 horas que estive aqui podia ter estado em casa Então, a adiantar isso. É assim. Mas- Pedimos desculpa desde já aos ouvintes do hotel. Exato, mas sim. Quem não ouviu, vai então ouvir a primeira temporada. Sim. E depois ele diz aqui também: a minha filha perguntou-me por que raio é que vocês ainda estudam no técnico se já têm tanta idade. Portanto, a filha deve-nos ter visto. Nós costumamos gravar no técnico e se calhar viu-nos lá e pensa que nós estudamos lá. Estamos Costumam gravar na Rádio Zero. Sim. Sim. É. Estamos temporariamente aqui na Antena 3. Mas é assim, mas a minha também. Que chatice, não é? Terem que estar aqui temporariamente espera aí, em vez de estarem tu- na Nas Rádio Zero. catacumbas. Tu assumes que a filha dele acha que nós estudamos no técnico? Então, a minha filha perguntou-me por que raio é que vocês ainda estudam no técnico se já têm tanta idade. Não estou a assumir nada, estou a reproduzir o que ele disse. Eu diria que a filha dele ou tem um grande sentido de humor ou tem um atraso. Ok. São as duas hipóteses. Mas é o técnico, percebes? Há lá muita gente com 35 anos a acabar a licenciatura de informática. Ou a começar. Ou a começar. Bem, próximo. E também há, que é o mais grave, são as pessoas que têm 18, mas como estão em informática parece que têm 35. Sim, sim. Que não apanharam sol nunca Sim. na vida. Há gajos que têm essa idade aos 14. É deprimente. Temos o Trejubu, que diz ao grande convidado o melhor da Marateca, uma referência Obrigado. ao hotel. Isto é giro, sabes? Quando o pessoal traz estas. Eu recebo várias mensagens no Instagram e no Twitter de pessoal que, quando passa na autoestrada, tira foto à placa só Sim. para me mandar. Sim. É giro isso. E eu vi alguém que te perguntou porque é que não fazias stand-up lá, não era? E tu disseste que tinha que haver um teatro. Teatro. Mas acho que devias montar Há uma tenda na centro, Marateca. Há um centro cultural no Poceirão. É. Que é engraçado. Mas isto para um pequeno à parte para quem ouve a série e para quem sabe mesmo totalmente do que estamos a falar. Eu há umas semanas fui lá. Não fui de propósito, também posso ser honesto. Eu vinha do Algarve, pensei, fazer uma paragem, agora vou ver o sítio do qual tenho falado sem ter grande conhecimento de causa. Pá, e muito honestamente, a minha imaginação é bem mais interessante do que o claro, porque não é nada. A questão é aquilo é uma rua. A Marateca é uma rua, literalmente. A Marateca não fica ao pé de Fernão Ferro. Sim, sim. É uma zona que me É instiga. basicamente uma rua. muito A Marateca não era uma zona de passagem quando se ia pela Nacional, Yeah. não é? Mas que é muito falada no trânsito, não é? Sim, a entrada da Marateca, Sim, não sei o sim. quê, não sei o que Mas, mais. por exemplo, Fernão Ferro já é muito característico, porque quando ia para o Meco passava lá, acho que passo por lá, e sabes aquelas, à beira da estrada, aquelas cenas que vendem piscinas e lareiras? Sim. E É cenas- tipo isso. E stands de automóveis, é só isso. É tipo isso. Lápides para coisa. Sim. Tijoleiras. Tijoleiras. Sim, é tipo isso. Houve pessoas que me disseram, pá, porque é que não vais lá buscar umas referências? Pá, não tenho grande coisa para ir buscar. E acaba por ser, acho que isso acaba por ser uma das coisas giras da série, que é de repente aquilo, apesar de ser a Marateca, a versão da série não fica limitada ao que aquilo claro. é. Sim. Na série, não sei se já ouviram, há um estádio olímpico na Marateca e uma basílica na Marateca. Portanto, é giro aquilo de repente ter coisas que obviamente não fazem sentido nenhum numa terra daquele E tamanho. então a escolha da Marateca foi só o quê? Porque é engraçada foneticamente? Basicamente Marateca. isso. É uma resposta bem mais desinteressante do que Mas se claro, calhar as pessoas- se tu quiseres ver nomes interessantes, vai ao Google Maps e abre à volta do Porto. É. Pá, são nomes inacreditáveis. Aquelas povoações à volta do Porto são Ao geniais. calendário. Eu descobri a dar o trânsito. Aí no Antena 3 descobri também boas terras. Bem, mas ao próximo. Rodrigo Lata, antes de mais, parabéns pela pod-série O Hotel. Obrigado. Como consegues recriar sempre as mesmas vozes para as personagens e como crias os diálogos entre as personagens? Gravas as falas separadamente ou consegues criar uma conversa com duas vozes diferentes? Eu gravo de seguida, ou seja, eu leio o guião como está. Ou seja, eu não gravo primeiro todas as falas Ok. deste e depois todas as falas daquele. Eu vou alternando e gravando conforme elas aparecem no guião. Porque Ok. ajuda-me a vivenciar o episódio enquanto o estou a gravar Sim, e é a dar ter o a certeza, contraponto e a quase ter a a ti certeza mesmo. que está tudo a bater certo naquele momento. Ok. E então tem aí um exercício grande, tens que passar de umas vozes para as outras. Às vezes não é? até me acontece cair na tentação de querer fazer várias de seguida,
como se estivesse a fazer aquilo ao vivo ou algo do género, só que às vezes fica prejudicial, porque fica mais bem feito e dá para gerir melhor se eu fizer uma e depois faço outra, e na edição aproximamos-las conforme for mais conveniente, porque às vezes se uma personagem tem que interromper a outra, se eu quiser fazer isso de seguida vai ficar farsola, porque a primeira não acaba de dizer realmente a frase, e então tens que gravas uma e depois gravas outra, depois se necessário sobrepões. Ok. O Fato pergunta, uma vez que estamos no princípio do ano letivo, o que acham da praxe e da universidade? Portanto, aqui uma pergunta mais geral, nós já falámos aqui disso, mas já agora podemos falar disso se calhar mais porque acho que é um tema para aprofundar aqui, já não vamos com tempo. Não, em 3 frases, que é, não é por acaso que durante o Estado Novo os estudantes mais reivindicativos, e especialmente em Coimbra, que é o pináculo da praxe, mas os estudantes mais reivindicativos recusavam-se a fazer a praxe porque era um símbolo do sistema e do fascismo. E eu acho que qualquer atividade que passa pela imposição da autoridade de um tipo porque ele está no 2º ou no 3º ano a outro, por mais bem intencionado que seja, brincadeira, é um tipo de integração que a mim não me cativa, acho até repugnante, muitas vezes, coisas que fazem, não é? Abusos, até alguns de cariz sexual às vezes com as miúdas, e por exemplo na Holanda, eu tenho amigos meus que estudaram lá, e as praxes, que não são praxes, mas o que é, os alunos mais velhos são responsáveis, têm uma responsabilidade de receber os mais novos, dizer-lhes onde é que vão lavar a roupa, onde é que vão comer, como é que devem estudar, e levá-los a festas. E depois os mais novos que tiveram essa ajuda no ano seguinte fazem isso aos outros. Eu tenho uma postura, acho que se for bem feita é fixe. E eu o que é que isso quer dizer? Ou seja, eu sempre fui um gajo que detestei e continuo a detestar, e tem muitos problemas com a autoridade e pessoas a mandarem-me fazer coisas, e muito tímido para entrar em joguinhos e merdas. Mas as minhas praxes no técnico tinham jogos como há em colónias de férias, agora dás aqui a volta, tens de comer a bolacha na farinha e coisas completamente inofensivas. Acho para um instituto de educação superior, onde se quer que as pessoas pensem livremente, e esse tipo de infantilizar as pessoas, acho profundamente infantil. Só faz quem quer. Está tudo bem, mas eu acho infantil. Só faz quem quer. Mas eu concordo. E eu acho que tens que dar. Estou de acordo com o meu irmão, que andou à porrada quando o quiseram prachar. Não, repara, eu também disse que não muitas vezes, e também tive que fazer peito algumas. Eu acho que tens que... E a quantidade de cretinos que praxa? Esses cretinos vão existir sempre. Esses gajos ainda estão lá a prachar agora. A questão é essa. Esses gajos pararam no tempo e continuam. Eu acho que tu tens que mostrar às pessoas que podem dizer que não. E isso é outra coisa diferente. Tens de dar o empowerment. Sim, mas porquê teres que passar por isso? Mas não tens que passar. Não tens, porque tens estes gente de uma faculdade e estão lá os gajos, agora vem para aqui gritar. E tu dizes não. Está bem, mas o simples facto disso existir já é parvo. Mas pronto, no nosso convidado... Não, eu acho que eu só posso falar na verdade da minha experiência. Eu nunca, obviamente, sou completamente contra praxes que sejam abusivas, claro, e violentas, e acho isso completamente estúpido a todos os níveis e indecente. Praxes que sejam uma coisa muito ligeira e que ajudem a integrar nos primeiros tempos, pode ser útil, mas também podes não querer fazer parte disso se não te apetecer. Eu acho que é profundamente infantil. Então mas repara, se estiver à procura de Conan, pode ser útil. Ou de pito. Tu precisas de apanhar uma bolacha no meio da farinha para ir para a cama com alguém? Não, para conhecer alguém? E claro que geram-se momentos esquisitos. Por exemplo, um grande amigo meu, que ainda hoje é um grande amigo meu, entrou no mesmo ano que eu, só que ele já tinha estado 2 anos em Direito. Então ele entrou, ele era 2 anos mais velho. Tipo, não estou para isto. Ele era 2 anos mais velho que toda a gente do ano dele, e era 1 ano mais velho que as pessoas do ano a seguir dele que o estavam a prachar. Quando um gajo se vira para ele, calor, mete lá, e ele, bacana, eu tenho mais 1 ano que tu, cala-te. Mas tipo, estás a ver, esse tipo de conversa, tens que dizer a alguém que tem mais 1 ano do que tu e calor, já é absurdo. Tipo, esse exercício de autoridade. Calor, encosta-te a ti. A minha autoridade mas tu estás a pôr. Eu posso falar da minha experiência, mas sei de muitas experiências, porque é um tema que eu já toquei várias vezes. Que eu acho que esses gajos que são umas bestas e que fazem isso, meus amigos, era puni-los como deve ser. Mas mesmo as praxes divertidas, para mim, são um exercício obsoleto e anacrónico. Então, mas e toda a gente que diz: olha, eu fui, gostei, foi giro, deu para integrar, conhecemos, bebemos uns copos e foi divertido. Claro, também havia gente que... Pronto, mas eu acho que tu estás com o problema que muita gente tem com o casamento homossexual, que é chamar-lhe casamento. Se a gente não lhe chamar praxe e chamar atividades de integração,
e em que eles vão fazer uma brincadeira, não é? Ah, pá, é uma brincadeira, e tu, pá, eu gosto muito das atividades de integração. E mais do que chamar ou não chamar casamento, a ponto que o casamento homossexual é bem esgalhada, que é ou seja, se não quiseres fazer parte, se não quiseres casar com um homem, não tens que. Portanto, se outro homem quiser casar, bom para eles. Não é? Agora, eu percebo que há muitos miúdos que não conseguem dizer que não, porque têm medo de ser ostracizados na faculdade e que são humilhados e não dizem que não. Claro. Isso eu concordo. Isso é que está mal. Isso é que tu tens que resolver, mas não é através da proibição. Mas fixe que sejam só jogos e não sei o que seja. Que eu acho que não são a maioria. Imagina que um jogo que é uma orgia. Então não é bem. Então não é bem uma orgia. Imagina que é uma orgia heterossexual e tu és homossexual. Vais para a orgia homossexual. Ninguém está a dizer que tu tem que haver orgias heterossexuais. Estás a ser discriminatório. Mas pronto, sigamos adiante. Devemos discutir esse tema mais em profundidade. Rodolfo Silva, bom convidado, tenho seguido o teu trabalho e daí colocar a seguinte questão: aborrece-te a ideia de que para muitos seres apenas o rapaz das imitações engraçadas, ou sentes que essa ideia de pessoas são pessoas que não seguem o teu trabalho já está a mudar? Abraço do Chipre, Rodolfo. Já falámos um bocadinho disso. Sim, basicamente é isso. Há um esforço consciente e estratégico já há algum tempo de contrariar esse rótulo. E acho que tem dado frutos. Há 2 anos que eu não faço um projeto com imitações. Achas que mudou? Felizmente. Mas hoje em dia só uma velhinha como a do futebol que te confundiu com o Mágico é que acha que tu só fazes isso. Ou seja, quem ouve as tuas coisas já sabe que Sim, acho que o público que interessa já sabe quase todo. Depois mas há aquele público que nunca vai saber bem o que é que tu fazes. Claro. Mas que, vai dizer que tu és o mágico. Mas que são simpáticos e que viram uma coisa uma vez e entras num restaurante, olha o senhor das andotas. É um bocado indiferente se fazes imitações ou não. Achas que ajudou a mudar aquela participação que tiveste nos Globos de Ouro, pessoalmente no primeiro ano? Acho que ajudou. Acho que isso foi bastante importante, porque foi a primeira vez que fiz uma coisa que não se limitava às imitações com aquele nível de exposição. Sim. Que era stand-up. Para além dos espetáculos que têm exposição, mas tens exposição com 500, 600 pessoas de cada vez. E aquilo de repente foi o país inteiro a ver. E eu tive mesmo esse feedback da parte de pessoas que estavam lá. Sim. Que diziam, pá, eu conhecia o teu trabalho, gostava, só que não tinha noção que tu tinhas outras coisas para dar. E gostaram de constatar isso. Sim. Próximo. Renato Antunes, deixas perguntas para o resto dos patronos, mas tenho um pedido a fazer: a imitação do gel. Por favor. Ele já fez brevemente na prova oral, acho eu, mas não desenvolveu. Pode ser o gel no after a vender sal grosso, por exemplo. Meus amigos, vocês têm de perceber que isto é o sal grosso. Sim, igual, cara. Por acaso não fazia há muito tempo, mas é igual. Muito bom. Sérgio Ramos. Por causa dos insosos, pessoal. Ainda consigo. Um abraço para o tio Gel, já agora. Está em altas no Instagram. Está no After Hours neste momento. Sérgio Ramos, gostam de jogos de consola? Se sim, que consola gostam mais e que jogos tiveram o maior prazer de jogar? Pá, isso é olha, tu és muito jogador de PlayStation, não é? Por mais perguntas dessas que eu vou criar um partido. É isto que eu sinto falta nas eleições. Uma proposta. Tu és PlayStation, não é? Gosto muito de jogos, sim. Eu sou PlayStation desde a primeira PlayStation, que nunca mais mudei. Se bem que eu tenho, isto é quase um bocado dizer. É daquelas merdas às vezes que tu na vida de celebridade, entre aspas, depois às tantas não dás valor, que é há uns anos ofereceram-me uma Xbox e eu ainda nunca a experimentei. E isto é errado a todos os níveis, que eu sei que há miúdos que adoravam ter uma Xbox e ainda não dás porque eu quero experimentá-la. A questão é que ainda não aconteceu. Há muitos jogos da PlayStation para jogar, não é? Não se vão jogar sozinhos. É que é verdade. Não, mas passas muito tempo? Ultimamente não. Eu tenho fases. Ou seja, eu posso estar 2 meses sem jogar, mas depois tenho uma semana em que, olha, esta semana até estou com mais tempo, vou virar a agulha para aí. És como aqueles drogados, tipo, vai para uma clínica de desintoxicação e depois há um dia que perde a cabeça e fode-se todo durante 3 dias. Verdade, é um bocado isso. E o que é que andas a jogar agora? Eu agora durante este mês de agosto estive a mudar de casa, portanto eu não pego naquilo há algum tempo e só há uma semana é que eu tenho a televisão a funcionar na casa nova, porque tinha que ser posta na parede e comprei 3 suportes e nenhum servia, enfim, andei para trás e para a frente a transportar suportes. É o meu projeto paralelo, sou estafeta de suportes para televisões. Então agora agora que a minha vida estabilizou logisticamente, vou poder começar a jogar outra vez. Tenho lá um que é o Sekiro, que é de samurais,
que quero pegar nisso. Jogaste o Red Dead Redemption? Não. Quer dizer, eu tive-o, É. comprei-o, joguei um bocadinho e fartei-me, porque cheguei à conclusão que eu não sou grande adepto de jogos de mundo aberto. Ok. Porque perco a paciência. Eu preciso ter uma cena delimitada para seguir. Porque Então, jogos de porrada gostas, é isso? gosto de jogos de FPS, First Person Shooters, Ok. os Call of Duties, os Battlefields, os. Não consigo jogar isso na PlayStation, Eu só no adoro. PC. Porquê? Percebo, mas gosto na PlayStation. Porquê? Por causa do Do comando, comando. do rato. Eu vejo o meu irmão era tipo especialista em Call of Duty, estava tipo nos rankings mundiais bastante bem cotado. E eu via-o jogar ali, pá, naquilo. Eu tentava. E eu no rato eu jogava muito bem. Eu jogava no computador, tipo Counter-Strike e não sei o que, e era bom. Gosto dos de desporto também, tendencialmente, para FIFA, como é evidente. Ainda hoje, um dos meus jogos preferidos de sempre é o Metal Gear Solid. Yeah, também joguei muito quando era O puto. 1, o 2. Não joguei o 3, joguei o 4 e tenho lá o 5. Ainda Eu só joguei o 1 e o 2. ainda para jogar. Eu uma vez vi um documentário sobre Tenho lá o Spider-Man também. a criação de jogos e tipo jogos como há o cinema independente, não é? Os jogos independentes, pá, e coisas tão fabulosas, Um universos Tuga agora ganhou prémios. tão pá. incríveis que eu não me posso meter nisso, não estou fodido, não faço mais nada. Tipo, Há se meto-me a jogar, não, pois, um português que ganhou um prémio do jogo independente, ganhou. Eu acho que fez aquilo sozinho. O gajo era designer, ou tipo ilustrador, e aprendeu a programar durante não sei quanto tempo para fazer o jogo. É um jogo todo visto de cima e aquilo tem a ver com. Tens 5 minutos para fazer não sei o quê e depois aquilo volta a repetir. E tu em cada iteração vais descobrindo. E dizem que o jogo está brutal, ganhou Há bué de muitos prémios. jogos independentes que um gajo nem desconfia. Eu há 2 anos apresentei uma gala da PlayStation que só premiava jogos feitos em Portugal por portugueses. E eu não fazia ideia que esse mundo existia. Fiquei fascinado. mas eu não passo mesmo, pá. Eu lembro quando saiu o Red Dead Redemption 2, houve uma tarde, passei para aí 2 horas a ver vídeos do jogo. Pois. E eu pensei, isto são vídeos do jogo que eu não estou a jogar, portanto, claramente isto é uma mensagem de que eu não posso ter o jogo. Porque senão- Eu opto por jogos. Agora, eu antes perdi muito tempo. Antes de entrar para a faculdade, durante a adolescência, eu jogava muito. Depois, agora jogo FIFA. Jogo o meu joguinho de FIFA por dia. Uns 3 ou 4 partidinhas ali, 40 minutos, se calhar. A seguir ao almoço, depois jogo 3 joguinhos. Jogas com que equipa? Estou a jogar com o Bayern Munique agora. Com o Bayern Munique. E Eu andava a jogar com o Inter. Mas fazes, tipo, são amigáveis ou Online, estás numa sim, linha? online. Online com sim, com com outros. pessoas. E chamas-lhes nomes e coisas assim? Não, porque eu não tenho o micro ligado. Ok. Mas quando eles ligam, às vezes depois Não vou. te aconteceu isso? Que é a partir do momento em que tu podes fazer amigáveis interminavelmente contra outras pessoas online, deixaste de jogar contra o computador. Sempre, sim, já nem jogo. Tipo, Nunca. agora vou fazer uma liga com Yeah. o Barça contra o computador, como se estivesse a jogar Championship Sim, sim. Manager. Não, porque, Não dá, porque não. é o computador. Yeah. Eu prefiro ter a pica de saber que do outro lado está um ser humano. Yeah, porque não eu é? quero ganhar Pode ser, aquele mas cabrão. e Eu quero ganhar. pode ser um gajo na China? Ou Pode não? ser qualquer pessoa, sim. Claro. Muitas vezes árabes, às vezes têm o micro ligado e começam a insultar lá na língua deles. Kafir, não é? Sim. infiel. Dar-lhe na rua na bar. E eu gosto quando depois dá aquele gozo quando Vocês tu não estás. não curtem ver, eu já pensei fazer um beat de stand-up sobre isto, mas depois não sei se isto não se esgota, que é, não adoram ver vídeos de golos, mas em que Quando a locução é de outro sim, país. Sim, Sim. especialmente então, os árabes. tu Os só árabes dão identificas o nome do jogador. Sim. Mas, por exemplo, E é se for isto. agora aquele Sabe, depois do que é que eu faço para além disto? Pascácio que joga na linha avançada do Benfica, que é o RDT, que eu acho que um gajo, para já, tipo, ou és uma marca de algum eletrodoméstico, ou de carro, então não podes chamar RDT. Não é? É Rodrigo de Tomás, Sim, é sim. isso? É assim. Mas, por exemplo, Raul de se Tomás. for Raul. RDT e tiveres em árabe, não percebes que é o nome do gajo. Não percebes que é. Aliás, esse gajo tem cara de narcotraficante. Esse gajo com- Narcotraficante, não de goleador. Esse gajo com um telefonema coloca toda a tua família num armazém no México. Exatamente, claramente. Um telefonema. Portanto, tem cuidado. Estou fedido. Estou, Tem Carlos, a família do Hugo. Um abraço. Mais uma perguntinha? Era a última. Era a A última? última é só perguntar para quando a segunda temporada do Hotel. Já está respondido, que é o do Sir Scotch. E um forte abraço para os 3. Portanto, Então, olha, Lá está, isto é o que estavas a dizer em termos de números e etc. O facto de eu vir aqui a um podcast e a maioria das perguntas Serem essas. serem Sim. sobre isso é um bom sim, sinal. sim. Yeah. portanto, o que eu acho é que patrocinadores que estão a ouvir isto, se calhar era de patrocinar a segunda temporada Sim. do hotel. Tem que criar um Patreon. Não só para Ou isso, um mas Patreon, para outras sim. coisas, possivelmente. A questão dos patrocinadores neste tipo de conteúdo é que depois vão. Então deixa cá ver os guiões todos primeiro.
E É isso que às vezes pode ser chato. Mas por outro lado, é assim que toda a gente trabalha no mundo. Acho que também não deves fazer um esforço por pensar que não como é que eu ia dizer isto? É um privilégio muito grande viver na bolha da independência da internet para sempre. E nem toda a gente trabalha assim, não é? Portanto, fazeres parte de uma organização maior e haver alguém que também tem algo a dizer sobre a questão editorial é também sair da tua zona de conforto e trabalhares no mundo real. Portanto, também... Seinfeld sim, por isso. O que eu acho é que isso são outros projetos, ou seja, quando tu já tens o teu projeto, claro, e como muito livre e entra um patrocinador, acho que pode ser prejudicial. Exato. Quando tens isso foi uma questão sempre, por exemplo, no Erro Crasso. Que é um projeto que agora até está interrompido e nem sei quando voltará. Vocês chegaram a ter algum patrocínio alguma vez? Nós só tivemos uma vez um apoio de uma marca que estava associada a mim individualmente e eu estendi para lá nós estarmos a beber essa bebida no programa. Mas eu acho que uma das razões pelas quais nós nunca tivemos um patrocinador à séria foi porque nós nunca estivemos dispostos a que interferissem minimamente no conteúdo. E a nossa na linguagem. A nossa proposta era ou põe um cartão no início ou no fim, ou estamos a beber a bebida no programa. Não há absolutamente mais nada. Tudo o resto é nosso. E a maior parte das marcas, se calhar, não está interessada numa coisa tão... Quero que vocês façam. Agora temos aqui, não sei o quê, não sei o que mais. Agora vou interromper para falar dos folhados. Bebi esta cerveja e fartei-me de sacar gajas. Sim. Estou aqui com um pausou que não me aguento. Este licor de Nossa Senhora da Cona. Mas há muitas. Agora o que eu acho é que há muito espaço para criar projetos já a pensar com uma marca em questão. Sim. E acho que aí começa a haver espaço para isso. Pensar que esta é uma marca de carros e ter um projeto que envolva um carro e vais bater várias marcas. Com o passar do tempo, eu acredito também que as marcas mudem um bocado a mentalidade e comecem a apoiar de uma maneira mais. Porque eu até acho que isso é o caminho que melhor funciona. Quanto menos tu esfregares a publicidade na cara das pessoas, às vezes melhor é. Mas ainda há muito aquela mentalidade de não, tem que ter 14 hashtags e tens de tagar a marca 8 vezes para as pessoas perceberem. Sim. Mas até querem que seja isso feito de forma que parece que não é, mas que não estão a pagar. Exatamente. E eu digo sempre: olha, isso é proibido, eu tenho que dizer perante a lei que, que isto é patrocinado, não posso esconder. E jogar, não sabia, não sei o que mais. Mas querem ter lá que tags a marca, mas que pareça orgânico. As pessoas também têm muita atitude com a publicidade. Como se fosse aquela publicidade que te metem no correio, apesar do emblema não meta aqui a publicidade, não é? E a verdade é que quando vês no YouTube e um monte de merdas que tu às vezes estás a consumir com conteúdo e levas com publicidade, mas são 10 segundos da tua vida às vezes. Nós estamos tão mal habituados a mamar tudo de graça, coisas com valores, que às vezes vem um anúnciozinho, já está-me a estragar o meu dia. Quando tu vias, quando se via mais televisão. Além de que podes passar à frente agora, nem sequer tinhas essa possibilidade antes. E quando vias mais televisão, estavas ali a ver a série quando havia 2 ou só 4 canais e mamavas com 15 minutos para continuares a ver o resto do filme. Não, sim, o problema é, imagina, tu às vezes abres aqueles players manhosos, não é? da SIC ou da TVI e queres ver um vídeo que tem 1 minuto e levas com 40 segundos de publicidade. Não dá. Eu desligo e vou procurar ao YouTube. É o que eu faço. Isso é demasiado. Agora aqui imagina que estamos com 2 horas, deve ser dos podcasts mais longos este. A culpa é você, eu não forcei nada. Se tivéssemos um minuto aqui de publicidade, não, acho que não era por aí agora, mas queremos aqui deixar que nós não temos publicidade no nosso podcast porque nunca ninguém se mostrou interessado. É por isso, não é? A ir uma reunião, eles mostraram um grande interesse e depois desapareceram. Sim. E foi agora devíamos fazer anti-publicidade, dizer mal de marca. Essa reunião aconteceu mesmo? Aconteceu. Porque eu acho que alguém queria dentro do departamento, mas os outros não queriam. Eu acho que ainda há um paradigma em muitas empresas que ainda não perceberam, ou seja, muitas empresas ainda não perceberam que o paradigma mudou. Certo. Ou seja, continuam a achar que uma página no jornal dá mais prestígio do que ter uma coisa, por exemplo, online. Percebes? E não percebem que, se calhar, com uma audiência de 10 a 15 mil pessoas todas as semanas fiéis, as pessoas que estão nos postos de decisão
ainda são as mesmas que eram há 15 anos quando estiverem lá pessoas da nossa idade ou do nosso ano, a coisa vai ser diferente. Sim, mas sim. aí eles vão apostar nas pessoas que agora estão a nascer. Não, e depois a questão de cada Nós vez nascemos mais num ponto de transição tramado. que é de nicho, Bom, mas tramado. que é cada vez as coisas são mais nicho, e portanto se calhar às vezes mais vale a pena teres uma audiência muito fiel a alguém, a um programa, a uma personagem, não é? E que todas as semanas esteja ali. E que portanto o produto dessa que é apresentado ali vai ter uma atenção que é diferente, não é? O Pedro Teixeira da Mota há uns tempos disse-me uma coisa que é parecido com o que tem a ver com o que tu estás a dizer, que acho que foi um youtuber qualquer que disse isso e ele registou, que é: se tu tiveres Dos 1000, os true. Exatamente. Eu falei com ele sobre isso. Se tu tiveres se tu só tiveres 1000 fãs, no mundo inteiro tens 1000 fãs, mas se cada um desses fãs estiver disposto a gastar 100 euros contigo por ano, Tens a vida feita. é muito dinheiro por ano. E basta ser um espetáculo, uma t-shirt aqui, ou um Patreon ali, ou uma caneca. Não precisas, podes fazer uma coisa de nicho desde que esse teu nicho seja estupidamente fiel. Claro. A questão é que tu, para teres os 1000 verdadeiros, tens que chegar a 100 mil. Certo. Tens de conseguir falar para 100 mil para os 1000 ficarem. Aliás, qual é que era a média que nós falámos aqui dos Patreon? Aqui é 1% que paga, não é? Sim, 1 a 3% da audiência, sim. Mas isso normalmente é a métrica para qualquer aplicação que tu sacas, que é freemium, que tens um modelo pago, é 1 a 3% das pessoas que depois gastam dinheiro. Muito bem, então recordamos só mais uma vez na despedida, esta sexta-feira, dia 20, vamos estar ao vivo às 19 horas em Paços de Arcos, no Palácio da Fruta? O Palácio Flor da Murta. Nessas coisas eu ponho sempre a palavra cona. Quando eu não sei, é Nossa Senhora da Palácio da Cona. Vamos estar lá dia 20, portanto sexta-feira, às 19. A entrada é livre, mas necessita inscrição. Vamos pôr isto no Facebook, eu vou pôr no meu Instagram também. E pronto. E é isso. Agradecer a presença do Excelso convidado. Eu é que agradeço, foram 2 horas bem passadas. E vamos almoçar. E vamos almoçar, já tinha aqui um ratinho. É verdade, ainda não comi quase nada hoje. E portanto, tem alguma coisa para dizer? Vejam as datas no teu Instagram e Twitter do Consciente. Certíssimo, não tenho nada a acrescentar. E fiquem à espera do hotel. Não é? Obrigado. Ficamos à espera. Vá, até para a semana. Tchau, até para a semana. Obrigado. Muito obrigado por assistirem a mais um episódio Sem Barbas da Língua. Não se esqueçam de subscrever na vossa plataforma de eleição, iTunes, SoundCloud, YouTube e muitas outras. Se tiverem dúvidas ou sugestões, podem enviar para o endereço de correio eletrónico sembarbasnalingua@gmail.com. Podem também passar pela nossa página de Facebook, deixar o vosso like ou a vossa mensagem. Sejam felizes e até à próxima. Mas eu só lhe pergunto se é assim que o país anda para a frente. Eu vim com sacrifício pessoal. Acho que o país está doido, com todo o respeito, e portanto eu não vou continuar a entrevista.